Você está na Rádio Bandeirantes. Agora, Bora Brasil, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues. Olá, muito boa tarde para todos vocês, nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. É claro que está no ar o Bora Brasil. Então eu peço que vocês, por favor, não saiam daí, viu? Vamos juntos até às 3 horas, temos muitas informações, muitas notícias. Vamos falar de quarentena, vamos falar de tudo um pouco, né? Porque desde bem cedinho eu percebi hoje que a nossa equipe, como sempre, estava bem empenhada como está, né? A Deboera, nossa Gi Deboera, Ana Paula Rodrigues, todo mundo ali na redação da Central de Jornalismo da Band, né? Captando tudo que for possível para ser apresentado a vocês nessa tarde. Como é bom ter a sua companhia. E você, tá legal, Aninha? Tudo bem? Boa tarde a você, Ana Paula Rodrigues. Tudo bem, Joel? Boa tarde ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Estou muito bem, viu? Muito obrigada. Passou bem de ontem para hoje? Passei muito bem, você essa chuvinha cedo? Chata. Então, eu acordava muito cedo, mais ou menos no mesmo horário que você, né? 3h30? 4 da manhã. Aí agora eu tô com a possibilidade de acordar um pouquinho mais tarde, mas não tem jeito. 4 da manhã eu fico olhando pro teto no quarto. Você vai se acostumar, pode ter certeza. Nem com esse friozinho o sono tá vindo, Joel. Tá fácil, não. Acho que foi ontem a gente começou o programa falando de vinagrete, né? E hoje eu começo o programa, o Ana e nossos queridos ouvintes, falando de taxistas e motoristas de aplicativo. Opa! Agora há pouco eu fui obrigado a fazer uma viagem. Fui de táxi e voltei via aplicativo. Cara, eu fui conversando com esses dois motoristas, uma coisa que a gente já sabia, imaginava, né? A dificuldade toda que eles estão passando. E eu comprovei mais ainda isso, nosso querido ouvinte. Fiquei chateado, viu? Mais chateado ainda com essa dificuldade toda que os motoristas de táxi, motoristas de aplicativo estão enfrentando. Grande Denilson! Vem aqui, meu irmãozinho. Tem que chegar no microfone. Você tá de brincadeira, um dos maiores regra. jogadores de todos os tempos. Passar aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes e não falar, só poderia ser uma piada, né? E aí, meu irmãozinho, você tá bem? Tudo legal? Tudo bem, Prazer boa te ter aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Fala da Atena, tudo? Bora Brasil? Bora Brasil, meu irmão. Bora Brasil, tudo bem? Boa tarde. Eu vim falar oi pra minha fã. É. Fã. A Bruna Barbosa? Ela é uma fã, ela me viu aqui uma vez e começou a chorar. Vixe. Que legal. Me abraçou. Mas tem que chorar mesmo, porque é um craque, né, Verdade, velho? é uma querida. Defenda-se. Ulisses Costa. Ah, tá, desculpa, eu errei. Ulisses Costa, entendi. estava eu na redação e falei, porque quando a gente Falando. entra... Chega o Ulisses também. Uma presença de Aproveita peso que ainda agora tem aqui o na Rádio microfone Bandeirantes. sobrando Quem vai ali no mentir, cantinho. quem tá Vem cá que a gente vai fazer uma roda de samba agora. É roda Vamos ver quem tá mentindo Na cantando. verdade, Vamos lá. quando Ô, Denilson, gente... eu ia falando o seguinte, a Bruna, ela tem cara de brava. Não, mas ela não é brava. Pelo menos comigo, não. Só com você. Se você fosse solteiro, mas você teria comigo não. coragem de namorar com ela? Eu? Lógico. Ah lá. Eu acho ela Lógico. muito brava. Hã? Eu acho ela muito brava. Ela tá derretida, cara. Ô, Bruna, você discutiu Tem que tomar feiamente cuidado com a com algum coronel. namorado? Ele Hã? falou se eu fosse solteiro. Ele Coronel falou. de Camargo é... Ele falou se eu fosse solteiro, Joel. Se fosse solteiro. Eu já entrei calçado na parada. Você foi bem. Lógico. E Mas você? conta a verdade, Ulisses, a verdade. Qual verdade, Que ela Ulisses? tava contando uma história. Um dia eu tô aqui na redação, a Bruna chega e fala assim, Ulisses... Boa tarde, viu? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, a versão Joel... dele antes de mim? Ô, Denilson, a minha versão é verdadeira. Ô, Denilson, você combinou com o estúdio aqui. Então, ficou legal você aqui no estúdio, Denilson. E, então, em relação a essa situação da Bruna, a Bruna chega pra mim... Tá brecha? Tem brecha? Sempre, Tá né? dando a letra, entendeu? É isso aí. Tá igualzinho. Agora, em relação a Bruna chega e fala assim, Ulisses, eu tenho um sonho, eu sou fã, eu adoro, eu gosto, eu amo. Ele passa, eu passo mal, eu fico gelado. Eu falei, mas de Ele quem que você pedala, ele dribla. Eu falei, de quem que você tá falando? Não, Ulisses, mas olha, você tem que me avisar 2 dias antes pra eu me preparar Mentira. pra, Tá exagerando. essa eu não- pra essa eu não conhecer sabia. o Denilson. Torce pra quem, Bruna? Exagerando, Você torce São pra quem? Paulo. Essa eu não sabia. O dos 2 dias antes da ele tá preparação eu não Eu sabia. sei. Mas ela se preparou psicologicamente e conheceu o ídolo. Não, eu e vou aí? pra minha versão agora, já que eu sou Vai, brava, é. né? Vamos lá. Quando a gente entra na Band, tem personalidades, que a gente cruze por aí e fala, meu Deus do céu, eu estou trabalhando com essa pessoa. Então, lembra, eu entrei na Band, primeira vez que eu peguei elevador com o seu pai, com o Datena, falei, Sei. caraca,
tô do lado da Atena. Eis que uma vez, quando entrei na Band, vi o Denilson, falei, meu Deus, o que eu vou fazer com o Denilson? Eu vou Ficou precisar... emocionado. Que isso? Em algum momento eu vou precisar tietar. Ô, Ana, você tá brava? Eu? É. Eu não. Você tá quietinha aí. Ana tá assim, eu ó. gosto. Calma não, Nunca foi brava? Ficou brava agora? Nunca fui. Me conhece faz quanto tempo? Nunca foi brava, pô. Já tomou uma chegada aí. Toma, pai. Ai! Rapidinho, como é que E tá aí, esse Bruno? futebol aí? Volta a ter treinamento, não volta? Então, segundo o Bragantino, tá tudo certo. Bragantino voltou Parece que o segunda-feira. Parece que o Bragantino voltou a treinar, mas o Ulisses teve a informação de que voltaram só para fazer os testes, para saber se tá todo mundo ok, para ir justamente poder voltar aos treinamentos, porque há o acordo na Federação Paulista dos 16 clubes voltarem no mesmo tempo, para ninguém ter vantagem na volta do campeonato. Pelo menos essa é a informação que a gente tem até que o Ulisses conseguiu até agora, né, Ulisses? É verdade. Então, o Bragantino, a conversa que tinha voltado na segunda, mas a informação que o Denilson falou e que me passaram que era somente testes do Covid e que amanhã acontece às 11 horas da manhã uma reunião na Federação Paulista de Futebol, a qual irão alinhar nessa situação do retorno, pelo menos aos treinos. E a expectativa da Federação Paulista é terminar o Campeonato Paulista até o final de julho. Julho, ok? Faltam Mesmo 6 porque, rodadas, mesmo né? porque tá muito E sem parece que graça está- sem futebol, hein? E parece que está cada vez mais próximo essa possibilidade, que estava distante em um outro momento e nesse momento está mais próxima. São 6 rodadas só, viu, Joel, para terminar o Campeonato Paulista. Sabe o que eu pensei? Que na volta dos campeonatos nós teríamos muitos jogadores contundidos. E eu ouvi alguém dizer que há muitos treinadores, não me lembro quem disse, há muitos jogadores fazendo uma preparação acima da média. Né? Cuidando ali com o personal, fazendo treinamento funcional. O que você acha disso, Adenilson? Mas não é, né, Joel, a mesma coisa, né? É diferente. Não, se falar assim com uma certa propriedade, você trabalhar no campo, na estrutura do seu centro de treinamento é totalmente diferente do que você fazer um treinamento na varanda da sua casa, numa academia que você tenha montado na sua casa. Isso o jogador que tem a condição de proporcionar isso para ele mesmo, né? Mas tem muitos jogadores que não têm esse espaço de fazer um treinamento. Aí você tem que fazer o quê? Abdômenes? Ficar correndo no lugar. Então teremos problemas na volta. Certeza, absoluta. Como teve na volta do futebol alemão, 7, 8 lesões numa rodada. Tá. E que é natural, o cara não se prepara como se estivesse se preparando estando no centro de treinamento. Legal. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi invasão, né? Engrandeceu o nosso programa. Foi muito Só legal falar oi mesmo. só. Pra mim, Sempre que tá? possível, por favor, assim faça. Obrigado, eu que agradeço Legal. aí o carinho. Grande Denilson, sou seu fã, muito obrigado. Não só pelo grande jogador que foi, mas pelo cara que é. Cara humilde, um cara sangue bom. É nós na fita, Obrigado, mano. Joel. Grande Ulisses, você é o cara também, velho. Tamo junto, irmão. Um dos Tamo maiores junto. narradores de todos os tempos. Ixi, agora Vambora então, eu fui. Fui Falou, também, meu Joelzão. velho. Boa tarde Abraço a pra vocês, vocês, viu? ouvintes Bandeirantes. Ó, Beleza. domingo o Denilson tá aqui que nós vamos preparar uma matéria legal, que nós iremos retransmitir a final da Copa do Mundo 2002. Puxa né? vida. Nós transmitimos 58, 70. Quem vai ganhar? Brasil, né? Com certeza. Eu falei com o Rivaldo ontem, mas aí eu vou pôr essa matéria com o Você Rivaldo arrisca depois. o palpite ou não? Brasil ganha fácil. Então ganha tá bom, fácil. querido. Um Valeu. abraço pra você, viu? Ô, Bruna, rapidinho. Hoje a gente vai discutir, no bom sentido, é claro, essa questão da quarentena. Flexibiliza, não flexibiliza, laranja, vermelho. Já dá pra antecipar? Só um teaser, por favor. Dá pra antecipar alguma coisa pro nosso ouvinte? Todos os protocolos já estão com a prefeitura. A gente está aqui há 2 dias, né, Joel? Falando desses protocolos. Um dia são 50, no outro, sei lá quantos. Agora todos já estão com Mais a de prefeitura. 70. Mais de 70 com a prefeitura, mas nem todos da segunda fase. Amanhã viu? 74. Já subiu esse número. Não precisa dar o número. Subiu? Não subiu o número, mas tem gente que não é da segunda fase que está nessa Estável. lista. Respira com a ajuda de aparelhos. Exato. Tá bom então, Bruna. Ana Paula Rodrigues, que tava brava, tava quietinha só ali. tava quieta. Só de olho, olhando o celular, pegando notícia aqui, pegando notícia acolá. Senão eu grito com a Giovana ali atrás, eu atrapalho tudo. 13h13 agora. Ainda bem que não é sexta-feira. Ana Paula Rodrigues, vamos destacar os principais assuntos que repercutiremos hoje Bora. aqui no Bora Brasil? As cidades da Baixada Santista querem reabrir o comércio, mesmo sem autorização do governo de São Paulo. O governo quer dialogar para segurar essa decisão por mais uma semana. A maioria dos internados por Covid-19 em UTIs tem alguma comorbidade. Um estudo mostra que 2 a cada 3 têm hipertensão e 40% são diabéticos.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, mantém para hoje o depoimento do ministro da Educação. Abraham Weintraub falará à Polícia Federal sobre um suposto crime de racismo por declaração a respeito da China. A Defensoria Pública da União entra com pedido de tutela provisória de urgência para retirar Sérgio Nascimento de Camargo da presidência da Fundação Cultural Palmares. De acordo com o juiz federal Emanuel José Matias Guerra, o chefe da Fundação Palmares ofende a população negra, a quem, na verdade, deveria defender. Não, esse último assunto é uma verdadeira piada. Eu não sei o que esse cidadão está fazendo até agora no cargo. Será que ele vai ter que esperar alguém colocá-lo na rua? De novo, né? Por que ele não pede para sair antes? É um absurdo. O cara tá ali para defender uma causa que ele não acredita nela. Concorda comigo? Não, concordo plenamente. Não deveria nem ter ido para o cargo, mas foi acreditando nisso, que é o oposto do que deveria defender, e não pretende sair, viu, Joel? Não há nenhuma sinalização de que ele queira deixar o cargo. Pô, a gente fala tanto em cargo técnico, né? Ouvimos tanto falar em cargo técnico, inclusive o próprio governo bateu nisso, foi uma das promessas de campanha, colocar técnicos, pessoas preparadas nesses cargos todos. Aí coloca um sujeito como esse, que não tem preparo nenhum e não acredita na causa. Não dá para entender. Inacreditável isso. Mas vamos esperar e torcer para que ele caia rapidinho, para que o cara caia com muita rapidez mesmo, porque não pode ficar onde está de jeito nenhum. Bom, vamos já iniciar falando agora de flexibilização. A gente tem visto aí essa questão da Baixada Santista, principalmente, de ontem para hoje, a discussão que não para nunca, envolvendo principalmente as cidades do Grande ABC. Hoje, na entrevista que fiz com o prefeito de São Bernardo do Campo, ele voltou a criticar e disse que vai pegar pesado, assim como o prefeito da cidade de Santos. Eu vi um gráfico hoje, uma arte, que ilustra com 3 setinhas. Uma setinha para cima, mostrando se a cidade tem condição de passar de uma fase para outra na sequência. Uma seta na horizontal, mostrando que a cidade está numa condição estável e que ela deve permanecer nessa mesma fase nos próximos dias. E a setinha para baixo, obviamente falando, indicando que a cidade deve regredir, assim como aconteceu com Bauru e Barretos. Bauru e Barretos. Ô Bruna, como é que vai ficar a questão da Baixada? Né? Hoje está pautado aqui para a gente tentar conversar com alguém lá da prefeitura. Acho que o próprio prefeito, né, Ana? Sim, aliás, é importante a gente destacar, Joel. A gente daqui a pouquinho vai falar com o prefeito de Guarulhos, o Guti, sobre a situação da cidade, que tem, acho que na Grande São Paulo, a situação mais preocupante em relação aos leitos de UTI, né? Chegou ao colapso e caiu só um pouquinho. A gente vai falar também com o Paulo Alexandre Barbosa, que é prefeito de Santos, para falar sobre essa situação da Baixada Santista. E a gente aguarda o pronunciamento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que convocou a imprensa para falar hoje, às 15h, né, Bruna, sobre como é que vai ficar a flexibilização aqui em São Paulo, né? 3 horas. Às 3 horas, o prefeito de São Paulo convocou essa coletiva. Um pouquinho antes, ele vai ter uma reunião com os secretários de governo para definir os últimos passos dessa reabertura aqui em São Paulo. São 42 documentos que já foram entregues, que fazem parte dessa segunda fase. Desses 74, Joel, 30 e quanto que é 42 menos 74? Acho que 32, né? Ruim de matemática. 3 pessoas que se formaram em humanas aqui dentro. Ninguém aqui sabe quais matemática. São os números? Você tem calculadora 74 menos 42. Deixa eu ver, deixa eu pensar um pouquinho. Ouvinte da Rádio Bandeirantes. 32. Olha lá, 32. São 32 propostas de outros setores. Essas propostas vão ser avaliadas posteriormente. Então, a prefeitura assegura que todo mundo que tinha que mandar já mandou, portanto, todas as associações. E ontem, João, a gente conversou aqui sobre a questão do pequeno empreendedor, e né? O micro, A pessoa que não é ligada a nenhum sindicato, o que ela faz? A prefeitura garante que dentro dessas propostas recebidas tem ali cláusula para todo mundo. Para quem tem o pequeno comércio, para quem tem o médio e para quem tem o grande. Já disse que tem essa proposta que amplia para todos eles. Aproveitando o gancho, no início do programa eu falei a respeito dos taxistas e motoristas de aplicativo. Então a gente queria te ouvir. Você que é taxista, você que é motorista de aplicativo, que está ligado agora
aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, por favor, mande uma mensagem pra gente. Qual o WhatsApp aí, Aninha? 11 99904 8756. 99904 8756. Mande uma mensagem, coloque o seu nome aí. Hoje, mensagem de 20 segundos, né? 15, 20 segundos. Isso, Joel. Mensagem de 20 segundos, se identificando e mandando o que vocês pedirem aqui para eles. Pra gente saber um pouco mais dessa dificuldade toda que vocês estão enfrentando. Bora porque bater não é fácil. Sim, com certeza. Vamos bater um papo com essa galera que sempre prestigia a Rádio Bandeirantes. Pois bem, e a Baixada Santista, hein? A gente vai conversar com o prefeito daqui a pouco, mas eles estão pegando pesado por lá, dizendo que não vão respeitar o que está sendo imposto pelo governo do estado. Inclusive, Ana, já estão buscando a ajuda, o apoio da justiça, né? Pois é, porque a questão da Baixada Santista envolve um pouco São Paulo, envolve um pouco a ABC Paulista também, Joel, porque São Paulo foi colocada na categoria laranja, com a permissão para retomar algumas atividades. O ABC Paulista e a Baixada Santista não. E o que os prefeitos dessas cidades argumentam é que há condições para a retomada das atividades, então eles querem entrar nessa mesma categoria que São Paulo. Pô, se São Paulo, que tem um nível de ocupação de leitos de UTI alto, tem tantas pessoas mortas, tantos doentes, tantos infectados, pode, porque nós não. Então, eles estão tentando abrir o comércio, retomar algumas atividades, mesmo sem autorização do governo. E disseram que vão recorrer até o Ministério Público para conseguir esse apoio, né? Tentar entender legalmente até onde eles podem ir. O governo de São Paulo disse que quer apostar no diálogo. A gente daqui a pouquinho vai ouvir, inclusive, a declaração do secretário Marco Vignoli a respeito dessa situação aí envolvendo a Baixada Santista. Ele antecipou, né? O quê? Ele antecipou que vai tentar dialogar, porque o que a Baixada Santista quer é abrir o comércio já nos próximos dias. E ele quer mais uma semana, pelo menos. Já que não quer permitir que, por exemplo, a Baixada Santista e o ABC abram, que se coloque outros critérios, né? A partir do momento que você coloca alguns critérios em pauta e esses critérios são atendidos por essas cidades, obrigatoriamente, ou pela lógica, essas cidades teriam permissão para estar na fase 2. A menos que eu esteja enganado. Não, é isso que todo mundo entende, só que aí o governo acaba dando um parecer contrário a isso, né? Exatamente. E aí, Bruna, como é que fica essa questão? Você acha que o prefeito, a partir das 3 horas, deve anunciar já a aprovação de algum protocolo ou dificilmente isso acontecerá? Acho pouco provável, Joel, mas as coisas mudam tanto, né, a cada instante, que pode ser que anuncie, mas nesse momento eu te diria que é pouco provável. O que a prefeitura disse é que vai classificar esses protocolos em 3 níveis: favorável, favorável com alterações e desfavorável. E aí o que a gente quer saber nesse momento é quando que isso vai ser divulgado. O que é o desfavorável? É o protocolo que não foi atendido? O Que não foi aprovado? desfavorável, em tese, porque lembra aqui a todos que há um protocolo base, né, que segue as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, e ali cada associação deve dizer como colocar aquilo em prática. Então, o desfavorável é o que não coloca aquilo em prática, faz alguma outra sugestão que não pode ser cumprida. Então, nesse caso, precisa refazer, como se fosse uma prova. Então, essas associações estão fazendo ali um testezinho, manda para a prefeitura. Opa, o seu está de acordo, que eu pedi, tirou 10. Não tem a necessidade da aprovação ser em conjunto. A partir do momento que um segmento tiver o seu protocolo aprovado, ele já pode abrir, enquanto o outro continua fechado. Exatamente. Aí, o que a gente está na dúvida? Quando que essa reabertura vai ser feita ou o envio desses pareceres? Porque para quem tá ok, tirou 10 na prova, tranquilo, tá em casa, passou de ano. Quem precisa... Quem foi para recuperação, Joel? Vai para recuperação quando? Vai ter tempo de fazer isso até uma data de reabertura para que todos reabram juntos ou não? Sei. Uma turma, quem passou de ano primeiro reabre, o resto vai ficar mais um tempo ali ainda, dependendo de uma aprovação da prefeitura. Que horas que isso vai acontecer? Eu acho que há profissionais agindo nesse sentido, né? Montando esses protocolos. Não é possível, né? Porque é um interesse tão grande, isso lida com a vida de tantas pessoas,
que tem que ser encarado com muito profissionalismo, mais do que nunca. Tanto é que no dia seguinte do anúncio do Plano São Paulo, a Associação de Shoppings já disse que estava com o protocolo em mãos. Isso. Então eles já tinham se antecipado, sabiam quais eram as diretrizes e, o nosso tá aqui. E tem uma base para isso até, né? Base. Muitas prefeituras estão usando os critérios que foram adotados em cidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Para reabertura de shoppings, para abertura de comércio. Então, limitação de pessoas de acordo com o metro quadrado da loja, uso obrigatório de máscara. Então lá que esteve sempre numa situação confortável, né? Exato. Então, Sul, mas principalmente essa é a comparando base. com a gente. Essa é a base, Ana. Ele precisa dizer como é que ele vai fazer isso. Então, por exemplo, distribuição de senha é uma alternativa. Então, digamos que o shopping ele precisa controlar, tem que ter, não sei, um número hipotético aqui, tá? 20 pessoas dentro do shopping. Então, ele distribui 20 senhas na entrada, as pessoas precisam devolver essas 20 senhas na saída. Deu 20? Você tá na fila, Joel? Será Espera. assim ou você tá imaginando? Não, isso é uma hipótese. É uma possibilidade. É uma forma de controlar. É uma forma de controlar. Então, o controle precisará ser feito. Nesse protocolo tem que dizer como. Sabe o que eu vi hoje de diferente que me chamou a atenção, Ana, Bruna e nossos queridos ouvintes aqui do Bora Brasil na Rádio Bandeirantes? É que a gente sempre fala das diferenças das fases, né? Entre as fases. As áreas que são abertas na fase laranja, as áreas que são abertas, segmentos que são abertos na fase amarela e assim sucessivamente. Eu vi que, por exemplo, shoppings já podem abrir na fase laranja com 20% do total de clientes, de pessoas. Isso. Na amarela já aumenta. Horinhas. Aumenta. Já vai acho que para 6 horas, né, ao invés de 4, e passa de 20% para 40% de pessoas. Eu não tinha reparado, antes de ter visto isso hoje, que havia uma diferença de uma fase para outra. Os shoppings e os comércios, na terceira fase, ainda têm restrições. Mas, por exemplo, as imobiliárias e as concessionárias, na fase 3, nenhuma restrição. Podem abrir normalmente. Bruna, alguma expectativa, pelo que você apurou, e a Prefeitura tem segurado isso muito bem antes de divulgar, de alguma mudança em relação a isso para ser anunciada hoje? Porque, em tese, a quarentena tem mais 11 dias em São Paulo, né? Vai até o dia 15. Então, provavelmente não há nenhuma mudança de data de quarentena aí para ser anunciada. Alguma mudança em relação a esses protocolos, pelo que você apurou? Não, nenhuma alteração em relação a isso. E te digo mais, a quarentena, 11 dias dessa prorrogação de agora, né? Porque a quarentena vai continuar sendo prorrogada. Depois do dia 15, ela vai até a fase 5. Teremos quarentena até o fim de julho. É para mostrar para as pessoas e deixar bem claro que quem puder ficar em casa, que fique. Né? As atividades serão retomadas aos poucos, mas quem puder ficar em casa, assim deve seguir para garantir que as atividades continuem funcionando e, ao mesmo tempo, o serviço de saúde tenha condição de lidar com esses doentes todos. Por isso que vai se estendendo, né? Exato, e a entrega de leitos continua, porque a Prefeitura usa muito isso como base, né? Eu estou entregando, ampliando leitos, por isso poderemos ter flexibilização. Sábado agora tem entrega de leito no Hospital Guarapiranga. Zona Sul, que é a zona mais afetada em São Paulo, onde tem mais mortos por coronavírus. Vai ter mais leito lá. No Grajaú explodiu. No Grajaú explodiu também o número de casos, o número de mortes. Zona Sul, onde tem mais mortos. Exatamente. Então, Guarapiranga vai para lá. São pelo menos 30 leitos de UTI na região que serão inaugurados. Essa é a expectativa no sábado. Falando em coronavírus, internações, pessoas que fazem parte do grupo de risco, o Lucas Herrero está com a gente, mas depois do intervalo comercial, né? Isso. Você já está fazendo aquele sinalzinho, né, Ana, de faturar. Vamos faturar? É coceira no dedo. Falam que é dinheiro, né, que vai entrar. Dinheiro ou viagem, como então, a gente está em quarentena. É verdade. Coceira tem que ser na mão esquerda, falaram, viu? Ih, então ela lascou. Tá coçando na direita? Então é frieira mesmo. O Lucas já está com a gente, só para saber ou não? Já está aqui. Ô, Lucas, boa tarde, viu? Sol, boa tarde. Você tá bem? Tá legal? Tudo certo, João. Boa tarde a você, boa tarde, Ana, Bruno, Argia, todo mundo. Valeu, garotinho. Daqui a pouco a gente já volta com você para falarmos do perfil dos pacientes que estão sendo internados, né? Os perfis. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes. Por favor, não saia daí. É pai bola. Na Bandeirantes. Oi, aqui é o Guilherme Simati. Quando tudo isso passar... Quando tudo isso acabar, eu vou tirar a máscara para beijar quem eu gosto. Vou chegar perto dos meus amigos, comemorar qualquer gol do futebol brasileiro como se fosse final de Copa do Mundo.
Nós não seremos os mesmos quando tudo isso passar. Pretendo aproveitar cada segundo com mais intensidade, leveza, brilho. Quero sorrir mais depois de tudo isso. Quando tudo isso passar, o abraço vai preencher o vazio de tanto tempo. Rádio Bandeirantes, aqui você está em casa. Trânsito. Com a gente já falando da situação em São Paulo, Ronaldo Rodrigues. Tudo bem, Ronaldo? Boa tarde para você. Tudo bem, Ana? Boa tarde para você, para o Joel, a todos. Olha, vou relatar algumas ocorrências rapidinho aqui, ó. Pela marginal do Rio Tietê, teve uma batida ali entre dois caminhões no sentido da Ayrton Senna pela pista expressa. Tá na altura aí da Ponte das Bandeiras, lentidão já um pouquinho antes da Ponte Estaiadinho. Então, sentido Ayrton, a dica é utilizar a pista central ou lateral como alternativa. Teve um outro acidente envolvendo dois caminhões na Raimundo Pereira de Magalhães. E aí o motorista vai encontrando dificuldades desde a Comendador Fiorelli Pessicato. O trânsito já segue congestionado, vai assim até um pouquinho antes aí do acesso para o Rodonel. O Rodonel não sofre com essa ocorrência, ali o trajeto funciona bem. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome e sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagina para eles. Colaborem com os Amigos do Bem, doem amigosdobem.org. O Bar Brahma chegou nas plataformas de delivery. E tem mais notícia boa. Pedindo um prato, você ganha uma Stella Artois. Acesse o aplicativo Uber Eats e faça seu pedido no delivery do Bar Brahma. O cardápio tem filé Oswaldo Aranha, a tradicional feijoada do bar, aperitivo de filé mignon, moqueca de peixe e muito mais. Corre lá na Uber Eats e confira as delícias do Bar Brahma. Aprecie com moderação. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Mais uma vez com você, Ronaldo Rodrigues. Mais uma vez para falar de trânsito carregado. Agora pela Zona Leste, a Avenida Aricanduva tem obras de recapeamento no sentido do bairro. Trânsito mais chato ali para se aproximar da região do shopping, já a partir da Itaquera. Corredor paralelo da Rio das Pedras, com um trânsito bem lento, porque muita gente fugiu para esse pedaço. Quem utiliza também a Mateu Bem nos dois sentidos, trânsito também complicado nos dois sentidos. Aí muita movimentação nesse pedacinho da Mateu Bem. A Universidade Paulista Unip está com inscrições abertas para o segundo semestre, descontos de até 100%. Unip, qualidade comprovada. Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil. Bora Brasil. Já de volta com o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes para você, agradecendo demais o carinho da audiência de todos vocês, nossos queridos ouvintes. Beijos e abraços, viu? Eu e Ana Paula Rodrigues, a Gi Deboé e toda a equipe da Rádio Bandeirantes estaremos aqui, sempre firmes e fortes. Já falei dos taxistas, dos motoristas de aplicativo, estamos recebendo centenas de mensagens. Daqui a pouquinho a gente vai começar a colocar essas mensagens todas para deixar bem reforçada essa dificuldade toda que vocês estão enfrentando. Então já fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho a todos vocês, viu? Obrigado mesmo por prestigiar a Rádio Bandeirantes. Bom, o Lucas Herrero está com a gente aí? Tá aqui. Ô Lucas, a gente já se falou antes do intervalo comercial e para quem não ouviu, para quem está chegando agora, já recebendo aí as nossas boas-vindas, vamos entrar naquele assunto delicado que é internação, pessoas que vão para os hospitais, seja enfermaria ou leitos de UTI por conta do coronavírus, né? E você fez um levantamento para deixar muito bem desenhado e mostrado aqui para o nosso ouvinte os perfis, né? Porque o que se ouve falar, Ana, é o seguinte: a pessoa que faz parte do grupo de risco é porque está na melhor idade, ou que é uma pessoa um pouco mais velha, com mais de 60 anos. Isso. Mas essa regra não é tão rígida assim, né? Não tem sido uma coisa comum aqui, não tem sido uma coisa comum, porque outros fatores envolvem o grupo de risco. Exatamente. Essa é a realidade. Não é isso, Lucas?
Sem dúvida alguma, Joel. Mais uma vez, boa tarde a você, a Ana e a todos que escutam a Rádio Bandeirantes agora, Bora Brasil. Dentro desse perfil dos infectados aqui no Brasil, Joel, tem um dado muito importante antes da gente entrar especificamente nessa questão da idade e também das comorbidades. Os pacientes com Covid-19 precisam de respiradores pelo dobro do tempo em comparação a um paciente sem a Covid-19, isso de acordo com esse estudo que a gente vai trazer agora. Enquanto um internado comum, Joel, fica com um ventilador por cerca de 4 dias, 2 a cada 3 pessoas que têm coronavírus usam esse aparelho por um período médio maior, de 9 dias. O projeto que a gente vai trazer agora, os números, são do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, que foi feito em 58 UTIs pelo Brasil, não é um estudo pequeno. Então, para a gente entender um pouco melhor o que isso pode acarretar, essa questão dos respiradores passando por mais tempo com as pessoas com Covid, a gente conversou com um médico intensivista do HCOR, o Tiago Lisboa, que também foi coordenador do projeto. Ele conta pra gente, Joel, algo meio preocupante, porque como os internados com Covid passam mais tempo entubados, eles ficam mais tempo no hospital e geram uma necessidade de uma expansão dos leitos. Só que não apenas de UTI, e é isso que ele vai trazer agora pra gente, e principalmente um aumento de leitos de enfermaria. No momento em que ele sair da UTI, ele é um paciente que ele é mais dependente de cuidados do que a média dos pacientes que costumam sair das UTIs em situações normais, né? Ao ser assim, esse paciente ele vai ficar mais tempo internado, então os leitos hospitalares de enfermaria eles vão ficar ocupados por mais tempo, e ao ficar ocupados por mais tempo vai ter um giro menor, né? E pode ser que isso se transforme em um gargalo para a saída dos pacientes da UTI. E isso vem para mostrar e deixar bem claro que não se trata de uma doença muito comum, não, né? Não, e que diminui muito, né, Lucas? Dificulta muito a rotatividade de pacientes, né? A liberação de vagas nos hospitais. E isso foi importante porque muito se fala sobre leito de UTI, sobre compra de respiradores, só que e o depois? Como os pacientes ficam muito tempo no hospital e saem debilitados, eles vão para os leitos de enfermaria, por isso que o médico alertou para esse outro ponto. Agora sim, partindo rapidamente para os perfis, Joel, 549 pessoas são acompanhadas desde março, 413 com Covid-19, mais 136 com suspeita, 70 das instituições do SUS e 30 de hospitais privados. Tudo isso para quê? Para mostrar mesmo, aproximar da realidade que a gente tem aqui no sistema de saúde do Brasil, que é praticamente 70-30, muito mais no SUS do que nos hospitais privados. Pacientes com uma média de idade de 58 anos, então um pouquinho abaixo daqueles 60 que a gente via, sendo que 60% são homens. As comorbidades também são fortes características, 63% dos internados são hipertensos, 40% têm diabetes, 16% alguma doença cardiovascular e 14% problemas respiratórios. E os fumantes também entraram nessa jogada, cerca de 10% deles também foram infectados pela Covid-19. Sim, essa proporção de homens e mulheres, acho que ela já leva em conta, pela lógica, a questão dos fumantes, né? Porque há mais homens fumando do que mulheres fumando. É o que mostra muito bem que as mulheres são mais inteligentes que os homens, com toda certeza. Por isso que a gente tem visto mais homem morrer por conta do coronavírus ou pelas complicações da Covid-19. Você levantou isso? Algo foi dito a você nesse sentido também, ô Lucas? Mais homens fumando, mais homens internados, mais homens morrendo. Essa questão da parcela, né, dos 10% de fumantes, com certeza, dentro desses 10%, a grande maioria, logicamente acima dos 60% que a gente mostrou agora dos pacientes com Covid, certeza que são homens. Inclusive, até o governador João Dória vinha falando praticamente em toda a coletiva do governo de São Paulo que, até pelas pesquisas que o próprio governo fazia, que os homens não respeitavam tanto a quarentena quanto as mulheres. Então tem essa questão dos fumantes e principalmente do isolamento social, né, do distanciamento social, que é seguido muito mais pelas mulheres do que pelos homens. Essa é nova para mim também. Essa é nova. Você já sabia disso? Não, novidade. Quer dizer, a mulher é muito mais inteligente que o homem mesmo. Isso eu já sabia. Agora do isolamento é uma novidade. Olha isso. Quer dizer, fuma menos, fica mais em casa. O que mais? São mais prudentes. Mais prudentes. Tanto que seguro para carro é mais barato para mulher. Pois é. Sabia disso? Sim. Seu seguro é mais barato que o meu. Tiram vantagem disso. Que coisa, viu? Acho que a gente tem que aprender muito, viu, Lucas? Sem dúvida alguma, a gente aprende todos os dias. Né? Vamos aprender com elas.
Aliás, deixa eu mandar um beijo de novo para as nossas ouvintes. Um beijo bem Manda um carinhoso. beijo pra minha avó, viu? Joel. Qual que é o nome da avó? Da Minha vovó? avó, Leonor, te ama. Dona Leonor, um beijo pra senhora. E, ó, parabéns pelo neto, viu? Pensa num cara bom de serviço, esse Lucas Herrero. Opa! Ela mora onde, a vovó? Na Praia Grande. Que Baixada legal, Santista. que bacana. Lugar que a gente tem uma audiência muito grande também, e né? vamos falar dessa região daqui a pouquinho, então fica ligado aqui, dona Abre ou não abre lá na Baixada Santista? estão querendo abrir. O prefeito da Baixada Santista, ele que representa muitas outras cidades, acho que são 9 cidades, né? Isso. Ele está sendo enfático, está dizendo que vai passar para a fase 2 sim, mesmo sem a anuência do governo do estado. Vamos ver no que vai dar essa história. Ô Lucas, já jogou o New Foot hoje? Não, ainda não. Como não foi liberado, eu tô aqui em São Paulo também, então tô esperando, já comprei já tirei o pó da minha chuteira aqui. Mas vamos esperar, vamos aguardar. Valeu, Lucas Herrero. Um abraço pra você, viu, meu querido? Até a próxima. Até amanhã. Valeu, Joel. Até amanhã na tela da vocês, Band e à tarde aqui no Dial, aqui na internet, porque o que não falta no Grupo Bandeirantes de Comunicação é plataforma. Falando em comunicação, Aninha, vamos comunicar com quem agora? Bom, agora a gente vai falar sobre a situação de Guarulhos, né? Porque é muito preocupante a situação em relação à ocupação de leitos de UTI na cidade, Joel. Nessa semana, a cidade chegou à capacidade máxima, depois esse número recuou um pouquinho. E hoje, um pouquinho mais cedo, o secretário de Desenvolvimento aqui de São Paulo, Marco Vignoli, falou sobre o encaminhamento, né, de equipamentos, de respiradores para ajudar nesse tratamento, no auxílio aos pacientes da cidade. A gente pode ouvi-lo agora. Agora mesmo, e relatei ao governador, nesse instante, estão saindo os respiradores para Guarulhos, que você pediu ontem ao vivo. Oba! Estão embarcando nesse boa momento notícia. os 15 respiradores para Guarulhos, saindo do HC, indo lá para o Hospital Geral e também para a Prefeitura. Nós estamos aqui num esforço tremendo para que a gente possa levar a região metropolitana para a capacidade hospitalar abaixo de 80% de ocupação, para que a gente possa também fazer essa flexibilização. E aí, será que esses equipamentos já chegaram, Joel? Espero que sim, né? O prefeito da cidade de Guarulhos, o Gustavo Henrique Costa, conhecido como Guti, né? Está ao vivo com a gente, atendendo mais uma vez o Grupo Bandeirantes de Comunicação, e agora não está sendo diferente, no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, para a gente tratar, o Guti, desse assunto delicado, né? Não tem como Guarulhos entrar na fase 2 na situação em que está hoje. E para que entre na fase 2, ou seja, para que haja uma certa flexibilização por aí, com uma retomada nas atividades econômicas, é necessária a chegada de respirador. Os respiradores que foram prometidos já chegaram aí em Guarulhos ou ainda não, hein, Guti? Muito boa tarde, viu? Obrigado por nos atender. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Um prazer falar com todos vocês da Rádio Bandeirantes, do programa Bora Brasil. Bom, não chegaram ainda. O secretário me informou agora que os respiradores devem estar saindo nos próximos minutos para vir aqui para Guarulhos. Então, eles estão acertando os detalhes, mas eu acredito que nas próximas 2-3 horas a gente tem aí os respiradores. A gente não sabe ainda a quantidade, são 20 ou 15, tá? Porque tem informações que tem pessoas do governo, do estado que falam 20 e tem algumas pessoas que falam 15, mas no mínimo 15 e no máximo 20, esse é o número. Hoje são quantos aí? Hoje nós temos, em leitos de UTI, nós temos 80 no total. 40 leitos municipais, eu digo só dos públicos, obviamente, e 40 leitos estaduais aqui nos hospitais, tanto o Padre Bento quanto o Hospital Geral, que são 2 hospitais estaduais, no total 80, e nós estamos construindo também mais 10 leitos no nosso hospital de campanha, leitos de UTI Covid, né? E também estou alugando entre 25 a 30 leitos da iniciativa privada. Pelas contas rápidas que eu fiz aqui, com a chegada desses 20 respiradores hoje aí em Guarulhos, muito provavelmente a cidade estará na faixa 2, de acordo, na etapa 2, né, de acordo com ocupação de leitos de UTI. Vocês devem cair aí para 80%, 78% de ocupação, algo nesse sentido. O senhor confirma isso? Dá para enquadrar na fase 2 com a chegada desses respiradores e os outros que devem pintar nos próximos dias? Bom, Joel, olha, primeiro, só para deixar claro aí para todos os telespectadores, todos que escutam aí o programa, respirador não significa que se transforma em leitos de UTI. Então, nós estamos aguardando esses do Estado
para ver realmente o que dá para ser transformado em leito de UTI. Agora, quanto aos que a gente está alugando da iniciativa privada, mais os que a gente está construindo no nosso hospital de campanha, a gente já cai para índices abaixo de 75%. Desses 20, se pelo menos metade der para se transformar em leitos de UTI Covid, aí sim a gente fica a nível abaixo de 70%, que propicia a gente entrar na retomada econômica, ao qual eu já até decretei a partir do dia 15, porque a gente conclui que até semana que vem a gente tem todos esses leitos funcionando, e aí até mesmo para o comércio, para as empresas, prestadores de serviços se programarem, a gente já fez um escalonamento da retomada a partir do dia 15. Então, independente de qualquer coisa, até o dia 15, a cidade de Guarulhos permanece como permanecerá na fase 1. Exatamente. Até dia 15, fase 1, dando tudo certo com os leitos, aí a gente faz a retomada econômica a partir do 15. Prefeito, o senhor falou em 20 a 30 leitos da rede privada, né, que seriam alugados pela prefeitura. A partir de quando a ideia é colocá-los à disposição das pessoas, da população? E esses leitos, essas unidades já virão prontas? Ou o senhor pretende colocar esses respiradores que estão sendo enviados pelo governo para essas unidades também? Não, essas locações que iremos fazer, que estamos contratualizando, finalizando a contratação, são leitos prontos, são leitos que estão lá ociosos na iniciativa privada e que eles podem alugar para a municipalidade. Então, entre 25 a 30 leitos, especificamente, a gente vai contratualizar tudo terça ou quarta-feira da semana que vem para conseguir utilizar já a partir de quinta ou sexta-feira da semana que vem. E mais 10 leitos que nós estamos construindo no hospital de campanha nosso, que também não utilizarão esses respiradores. A contratualização com o nosso hospital de campanha, a empresa tem que fornecer também os respiradores. Ou seja, esses 20 que vão chegar do Estado, ou eles vão mandar tudo para os hospitais estaduais, estamos aguardando os detalhes, ou alguns também para o Hospital Municipal de Urgência aqui, que é o HMU. Agora, prefeito, a gente chegou a falar nessa semana de uma ocupação total dos leitos de UTI da cidade. Eu queria, inclusive, que o senhor atualizasse para a gente qual que é o percentual de ocupação hoje, né, nessa quinta-feira. E o que tem sido adotado como padrão é aguardar um prazo de 1 a 2 semanas para ver o desenvolvimento da doença, o número de infectados que surgem, de pessoas que estão indo a estado grave, para aí sim fazer algum tipo de flexibilização, não só alargar os leitos de UTI. O senhor não acha que a cidade está se antecipando em prever já para o dia 15 uma retomada das atividades econômicas, sendo que essa foi a única cidade da região metropolitana que de fato bateu nos 100% de ocupação dos leitos de UTI? Olha, Ana Paula, nós estamos com hoje 92,1% de leitos de UTI sendo utilizados. Obviamente que não é uma margem confortável, mesmo porque isso está oscilando. Tem dias que chega a 98, 100, depois volta para 90, 91. Então, a gente não tem uma margem confortável hoje. Mas a gente vem planejando e finalizando todas essas contratações, construindo novos leitos, justamente para que a gente consiga ter um conforto nessa retomada. É porque deve crescer, né? Com a retomada da atividade econômica, não só em Guarulhos, mas na cidade de São Paulo, e isso acaba impactando diretamente toda a região metropolitana. Acredito que o número de novas infecções, mais pessoas precisando de internação, deve crescer. Por isso que o senhor está batendo aí nessa tecla de folga, né? Tem que ter uma folga para iniciar a fase 2. Não, exatamente. Não tem como, hoje, não tem como o Guarulhos pensar em retomada econômica. Nosso planejamento a partir do dia 15, porque a gente tem, não posso falar 100% de certeza, mas 99% de certeza que todos esses leitos vão estar contratualizados. Mas é bom frisar que até o momento, graças a Deus, ninguém em Guarulhos ficou sem atendimento. E uma outra questão que tem que ser avaliada rapidamente, para até fazer um exercício de pensamento aqui, mas, por exemplo, São Paulo, comparando com a capital, que ela faz fronteira com a gente aí 39 quilômetros aproximadamente com Guarulhos. Significa dizer que eu tenho ruas em Guarulhos, atravessando 100 metros, eu já tenho ruas em São Paulo. Sim. Se o comércio em São Paulo é retomado, obviamente que as pessoas de Guarulhos vão se deslocar até São Paulo, até por essa proximidade. E em São Paulo, aí que é o detalhe interessante, né, para que até os especialistas estão me monitorando aqui. A cada 1.000 habitantes em São Paulo, tem o dobro de óbitos do que Guarulhos. E a cada 1.000 habitantes, praticamente também o dobro de pessoas contaminadas. Significa dizer que se São Paulo retoma e Guarulhos não,
a nossa taxa de isolamento vai cair, as pessoas vão para São Paulo e aí, matematicamente falando, as pessoas vão ter um risco em dobro de se contaminar. A menos que se faça um muro, né? Muro para dividir a cidade. E aí elas voltam para se tratar em Guarulhos, né? Porque exatamente. Por isso que desde o início a gente está falando o seguinte: não tem como você tratar a região metropolitana de forma separada. É uma região só. É uma área só. São cidades que estão ligadas e são dependentes umas das outras, né? Você acha que abrindo comércio aqui, abrindo um shopping aqui em São Paulo, o morador aí de Guarulhos que está querendo curtir um passeio, não virá aqui para São Paulo para dar um passeio no shopping? O volume de carro que tem todo dia na Dutra e na Ayrton Senna não deixa dúvida claro, disso, né? Com certeza. E isso acaba chamando mais pessoas. E, aliás, um volume que está cada vez maior, prefeito. Vocês estão observando isso também? Bom, está aumentando, obviamente, as pessoas na rua, as pessoas não estão conseguindo mais ficar em casa, independente se ela precisa sair ou não. É questão psicológica, até muita gente que estava fazendo isolamento, levando muito a sério, já não está conseguindo. Então, o fluxo de veículos está aumentando. A gente chegou a ter um isolamento de 63%, né, nas 3 primeiras semanas. Agora, esses números estão abaixo de 50%. Então, a gente tem que ter um plano real, que as pessoas consigam cumprir. Não adianta também batalhar em cima de uma utopia que não vai acontecer. E, repito, a nossa retomada econômica depende de leitos de UTI. Porque é o seguinte, todo mundo que precisa de atendimento, a gente precisa garantir atendimento. Evitar que as pessoas se contaminem, não dá. O que dá é para a gente prolongar esse delta T, o tempo de contaminação. Com esse prolongamento, a gente consegue, isso não é só Guarulhos, todos os lugares do mundo, consegue garantir atendimento hospitalar de qualidade para todos aqueles que se contaminarem. E, de fato, vai ser a maioria. Muita gente já se contaminou, nem imagina, porque não tem os sintomas, aí são os assintomáticos, né? Prefeito Guti, da cidade de Guarulhos, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Um grande abraço ao senhor. Até a próxima, tá? Joel, muito obrigado. Parabéns pela cobertura de sempre, mas em especial essa cobertura do Covid-19, essa pandemia que está nos assolando, mas a informação precisa, você faz chegar, e isso é muito importante. Obrigado. A gente que agradece. Conte sempre conosco. Grande abraço, prefeito. Ana, até agora eu tô por entender, sabe? Porque antes, você se lembra muito bem, acho que 15 ou 20 dias, só se falava em tratar a região metropolitana de forma única. Depois que criaram essa divisão, eu não consigo entender. Está muito claro, né? Entre o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, e outros prefeitos de cidades do ABC, entra agora o prefeito da cidade de Guarulhos, todos batem na mesma tecla. É impossível separar o que não é separado, né? 39 quilômetros de fronteira da cidade de Guarulhos com a cidade de São Paulo. Ruas que nascem em uma cidade e terminam na outra. Então, e aí você faz o quê? Você proíbe as pessoas que moram em Guarulhos, só está liberado sair da cidade. Aliás, não está liberado, só trabalhem se estiverem em Guarulhos. Trabalhem em São Paulo não pode. Sabe o que seria mais razoável? Colocar para funcionar mesmo o CROSS, a regulação. Você trata a região metropolitana de forma única e vai mandando os pacientes para cada ponto de acordo com a necessidade e de acordo com a disponibilidade. Porque senão inevitavelmente vai acontecer isso que o Guti, o prefeito da cidade de Guarulhos, disse. É uma coisa tão lógica que eu fico por entender. Continuo, viu? Ou você acha que as pessoas de Guarulhos não virão para São Paulo e depois retornarão, talvez, já contaminadas, né? Levando a doença para lá. E já estão vindo, Joel. Isso que a gente falou aí do movimento nas estradas é uma coisa real. A gente voltou nos últimos dias a ter congestionamento na Via Dutra, na rodovia Ayrton Senna, na Marginal do Tietê. A gente está acostumado a monitorar trânsito em São Paulo faz um tempo, e isso é um movimento muito claro da ligação de Guarulhos com São Paulo. A cidade, essas duas estradas são praticamente avenidas na conexão entre as duas. E estendendo para todas as cidades da região metropolitana. Por isso até que eu perguntei se essa decisão de já pensar em uma reabertura a partir do dia 15 para Guarulhos não está cedo demais. Porque é possível que esses números aí tenham uma mexida por causa também do isolamento baixo em São Paulo. E está claro também que São Paulo vai abrir antes do que muitas cidades da região metropolitana. E vai acontecer exatamente isso que foi antecipado. É o que tudo indica. Você já está angustiada aí, eu estou percebendo. Que isso? Você Vamos hoje para um rápido tá intervalo.
A gente vai fazer um rápido intervalo, porque temos que prestigiar quem paga a gente, né? Depois tem ouvinte, se você quiser, inclusive. Se quero, como não? Essa é a melhor parte do programa. Já posso aproveitar para mandar um abraço para um, que foi maravilhoso? Deve. Ele mandou uma mensagem de muito carinho pra gente, não Quem? mandou o nome. É o telefone final 9226, tá nos ouvindo de Osasco, inclusive. Aí ele tirou um print da tela. Osasco, aqui, a gloriosa Oz. Ele tirou uma foto da tela, mas sabe quando todo mundo sai absolutamente torto na foto? E de olho fechado, ó o Lucas. A gente tá mostrando aqui pra você que tá nos ouvindo e não vendo a imagem. Não vai dar pra ver. Será que eu consigo enquadrar Lucas nessa tá câmera? Não os dá. olhos fechados. Isso. Ana Paula olhando pro lado. Sei lá, mastigando a gengiva e você com a mão assim no frente do olho. Vai entender o que eu tava fazendo aí. É a imagem mais incrível de todos os tempos. Na volta a gente coloca a mensagem desse querido ouvinte e de tantos outros que mandaram mensagens pra cá. É um rápido intervalo, viu? Por favor, não saia daí, é pai bola. Cães e gatos preferem, e a gente sabe o que eles querem. A comida predileta dos nossos amigos é Magnus. Magnus, todo mundo gosta. Magnus, o meu cão adora. Todo mundo gosta. Magnus, a minha gata prova. Todo mundo gosta. Magnus. De sabor, a Magnus entende. Magnus, Magnus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai dia a dia. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Trânsito. Diga aí, Ronaldo Rodrigues. Opa, vamos lá. Falar agora do caminho difícil pela Zona Leste, Hageb Schoff, viu? Olha, tá ruim nos dois sentidos, entre a Avenida Aricanduva e a passagem ali pela região da Bento Guelph. Nos dois sentidos, o motorista encontra dificuldades. A boa notícia é que a Jacupé, segundo a altura da Hageb Schoff, o motorista não encontra dificuldades, e o trechinho da Hageb Schoff, entre ali a região da Avenida Aricanduva e a chegada ali à região do Terminal São Mateus, esse pedacinho da Hageb funcionando bem nos dois sentidos. O Tóquio Marine Transportes é fácil de contratar, tem cobertura sob medida e agilidade na regulação do sinistro. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. Cães e gatos preferem, e a gente sabe o que eles querem. A comida predileta dos nossos amigos é Magnus. Magnus, todo mundo gosta. Magnus, o meu cão adora. Todo mundo gosta. Magnus, a minha gata prova. Todo mundo gosta. Magnus. De sabor, a Magnus entende. Magnus, Magnus. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 2020. Os valores olímpicos estão no ar. Como nunca na história recente, a amizade e solidariedade. Com os idosos e outros grupos de risco. O respeito pelos que trabalham com atendimento ao público. E a excelência dos sistemas e dos profissionais da saúde ocupam todo o pódio. Nós que acreditamos nestes valores, que adoramos a Olimpíada e dedicamos esforço em coberturas reconhecidas e premiadas, abrimos nossos microfones todos os dias com o apoio dos nossos patrocinadores para noticiar e prestar serviço. Estamos contando os dias para o triunfo da ciência e a volta da convivência natural. Apoio Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Trânsito.
Diga aí, Ronaldo Rodrigues. Falar agora de trânsito carregado pela Rebouças nos dois sentidos, entre a Oscar Freire e a passagem ali pelo cruzamento da Henrique Schaumann, cruzamento também com a Avenida Brasil. É um trecho relativamente curto, com um pouquinho de paciência, o motorista consegue fazer o trajeto. A Henrique Schaumann tem boas condições nos dois sentidos, a Avenida Brasil também, todo o entorno do Parque Ibirapuera também com as principais vias funcionando bem. Dica do dia, NexGard. O trânsito para, mas as pulgas e carrapatos não param nunca. Dê NexGard para o seu cão uma vez por mês. Ele tem um delicioso sabor de carne e protege seu pet por 30 dias. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. E Ana Paula Rodrigues. E toda a equipe da Rádio Bandeirantes. E junto com você, é claro, agradecendo demais a sua audiência e a sua companhia. Falando em companhia, já temos muitas mensagens. O João Paulo Capelani está aqui conosco para falar daqui a pouquinho de máscara de pano. Né? A gente vai falar de máscara de pano, mas já batemos um bom papo de pescaria, né, João Paulo? Tudo bem, Capelanes? Boa tarde, querido. Boa tarde, Joel. Um abraço pra você, pra Ana Paula Rodrigues, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ih, se deixar, a gente fica até o final do programa falando de pescaria aqui, hein? Eu adoro pescar. Você é pescador que fala a verdade? Não, eu sou mentiroso. Sou bem mentiroso, por sinal. Quantas vezes que eu fui pescar aqui no interior e não peguei nada? Nossa, peguei um lambari desse tamanho, assim, assado, mas não aconteceu nada. Não tem foto não tem também. Tava sem bateria o celular, né? O importante é estar envolvido. O importante é estar envolvido. Bom, Ana, vamos ouvir os nossos queridos ouvintes? Sim, como vamos. Não? Começando por quem? Começando por essa mensagem que chegou agorinha pra gente, ó. Boa tarde, Joel e Ana Paula Rodrigues. Meu nome é Carlos, eu sou de São Bernardo do Campo. Eu sou motorista, não de aplicativo e nem de táxi, mas de caminhão. Eu tenho caminhão próprio. E devido às aulas estarem suspensas, eu há mais de 2 meses sem poder trabalhar, porque eu tenho 2 crianças na escola. Tá difícil, muito difícil. Ele mandou a foto até aqui família, dele com a esposa, né? E as 2 crianças ali. Olha, meu amigo, o que eu posso dizer para você é que temos que ser resilientes. A gente tem que acreditar em Deus para quem acredita, né? Para quem não acredita, eu respeito, mas que se apegue em alguma crença, em algo diferente, porque se a gente não tiver um objetivo nesse sentido, dificilmente a gente acaba saindo ou acabaríamos saindo de grandes dificuldades. E essa dificuldade que milhares de pessoas estão enfrentando, eu posso te dizer com toda certeza que é a maior que eu já vi. Já pensou um pai chegar em casa e não ter arroz, não ter feijão e ver o filho ali passando necessidade? E por incrível que pareça, há muitas pessoas nessas condições. Muitas, viu? Então, eu imagino a sua dor e mando aqui um abraço bem apertado e te digo o seguinte: vamos pedir a Deus que nos abençoe, porque lá na frente a gente vai rir disso, com toda certeza. Mais uma? Vamos. Boa tarde, eu sou taxista, trabalho aqui no bairro da Casa Verde, aqui é Douglas que está falando. Tá muito ruim pra gente as corridas, caiu muito as corridas pra gente, o passageiro tem medo de entrar no carro, se contaminar, entendeu? Ô Douglas, a partir da semana que vem, talvez já com a abertura do comércio aqui em São Paulo, na fase 2, eu acho que vocês passarão a ter mais corridas, ou seja, mais dinheiro. Né? Pelo menos a gente tem que acreditar nesse sentido. Eu estou confiante, acho que temos que ser confiantes, né? Porque se a gente deixar o problema envolver, o problema tomar conta da gente, é aí que fica mais difícil ainda mesmo. Então vamos acreditar, vamos pensar positivo, que a gente vai sair dessa juntos. Douglas, muito obrigado pelo seu carinho, viu? Um grande abraço, querido. Mais uma. Vamos. Bom dia, meu nome é Carlos Roberto Alberti, moro na freguesia do Ó, sou motorista de aplicativo pela Uber 99, que eu acho que as 2 empresas deviam cobrar um pouco menos a taxa, que acaba sobrando um pouco com a gente, e a gente tem que se matar muito. E os amigos que alugam um carro, né, tiveram que entregar, que não conseguem fazer para pagar a taxa. Eu, graças a Deus, tenho um carro particular, mas mesmo assim trabalho das 7 à meia-noite. Obrigado. Gente, em tese isso nem pode, porque como é que o organismo aguenta dirigir tantas horas, Joel? Não pode, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Senão o cara passa fome. Ele tem que trabalhar metade do dia para pagar o aluguel do carro e a outra metade para tirar a gasolina e a sobrinha para comprar uma comida ali, para conseguir se sustentar, para conseguir se segurar. E ainda bem que existe isso, hein? Já pensou se não tivéssemos hoje o serviço por aplicativo?
aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, quantas pessoas estariam passando fome? Aplicativo entrega, né, Joel? Para transporte e para entrega. Acabou virando um quebra-galho para muita gente. Nossa, um quebra-galho que está durando um bom tempo, né? Tem quantos engenheiros, quantos advogados que perderam as suas profissões, perderam os seus empregos e hoje se sustentam por conta do aplicativo. Exatamente. Então é uma profissão louvável que está aí para ajudar muitas pessoas. E você tocou em um ponto importante. As empresas só querem ganhar, né? Cobram ali 25% dos caras, mas 25% de cada motorista de aplicativo no mundo inteiro que dá isso. Pô. E no mínimo, o mínimo que deveria acontecer num período como esse de pandemia, de falta de dinheiro, essas empresas ajudar de alguma forma, um pouco mais eficiente, esses caras todos que se doam no dia a dia. Isso não está acontecendo, infelizmente. Por isso que é bom te ouvir, viu? Por isso que é bom ouvir você, nosso ouvinte, você que é taxista, motorista de aplicativo, caminhoneiro, motorista como um todo, por favor, continue a interagir conosco. Tem mais mensagem ou daqui a pouco, Ana? Pode ser daqui a pouquinho. Vamos daqui a pouco. Capelani já está aqui, já falou de pescaria, mas vamos ao assunto, né? Máscara de pano. Lá atrás, a gente não podia usar máscara de pano de jeito nenhum. Porque ela se contamina. O ideal é a máscara cirúrgica, porque ela é descartável, mais resistente. Logo depois, o próprio Ministério da Saúde, na gestão do Mandetta ainda, recomendou a utilização de máscaras de pano, inclusive explicando como que as máscaras deveriam ou como devem ser feitas, né? Hoje todo mundo usa máscara de pano. Eu uso pelo menos a minha máscara de pano. Também. Ana Paula, Capelani, você também usa? Eu uso também. E agora chega uma recomendação oficial nesse sentido, né? Exato. A Anvisa, no caso, né, autorizou para que as farmácias e drogarias possam comercializar agora as máscaras de pano. E aí tem muita gente que fica preocupado em relação à questão do valor. Pelo que a gente conseguiu apurar com especialistas, a gente ouviu vários especialistas aqui na Rádio Bandeirantes, a tendência é que seja a preço de custo, R$2, R$3, justamente para que a população tenha cada vez mais acesso a essa máscara, que certamente, querendo ou não, né, Joel, até porque é uma medida obrigatória, você não pode ir para a rua sem máscara, frequentar ambiente público ou até privado sem máscara, então até por isso a população vai ter esse acesso agora nas farmácias e drogarias. Então essa situação já acontece desde ontem, então o cidadão que tiver interessado em comprar a sua máscara de tecido, as farmácias e drogarias vão conseguir até mesmo auxiliar, orientar para que o cidadão possa manusear. A gente já cansou de ouvir aqui na Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, os infectologistas, e eles deixam bem claro que a máscara de pano, ela tem uma durabilidade inferior às demais, quer dizer, 2 a 3 horas, se você fica 6, 7 horas no seu trabalho, que você tenha pelo menos 2 ou até 3 se você frequenta o transporte público. Então até aproveito para colocar aqui o especialista em regulação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, o Benefran Bezerra, que detalha um pouquinho mais sobre esse tema para você ficar muito bem informado aqui no Bora Brasil. Essa é uma medida porque as farmácias e drogarias hoje elas só podem comercializar aquilo que está previsto em uma instrução normativa da Anvisa, né? Que a diretoria colegiada se reuniu e ela decidiu que essa medida ela seria muito importante exatamente para aumentar o acesso à população desse tipo de produto, né? As máscaras de proteção facial, elas não são consideradas produtos para a saúde, que isso, ela não tem registro na Anvisa, mas ela é uma medida muito importante do ponto de vista de saúde pública para evitar a propagação da contaminação pelo vírus e ela é uma medida importante também para poder disponibilizar máscaras cirúrgicas e máscaras profissionais para os profissionais de saúde. E vale ressaltar, Joel, Ana Paula Rodrigues e ouvintes da Rádio Bandeirantes, que essa medida já foi imposta desde ontem, quer dizer, as farmácias e drogarias estão comercializando as máscaras de tecido, a gente até brincou aqui fora do ar que alguns já estavam vendendo antes, ainda mais os ambulantes, também numa situação delicada, a gente sabe, né, Joel? Sim, o cara tem que, vai fazer o quê, né? Sabe onde eu vi que tinha? Uma vez eu peguei um ambulante vendendo máscara num supermercado. Tava ali infiltrado no meio dos clientes e tal, antes de virar uma coisa obrigatória, você não quer, tô vendendo, é baratinho. Vão tentando dar um até jeito, ajudando né? as pessoas agora, né? Perfeito. Ajudando, vendendo ali, às vezes você não tem máscara, passa uma pessoa vendendo, 4, 5, 3 reais, toma aqui, pega a máscara, se protege e protege o outro. A gente até entende que é ilegal essa prática, mas como que a gente vai cobrar nesse momento de pandemia? Também não dá para ser tão radical, né? Sabe que esses dias nós vimos uma ação da prefeitura na região central de São Paulo? Cara, eu vi cada cena, eu fiquei louco eu me descontrolei ali. Sabe, tirando sacolinha de mulher. Tinha uma mulher com um filhinho. Ali na região do Brás, não foi? Na região do Brás. O cara pulou, o fiscal pulou
na mulher, arrancou a sacola dela e a filhinha olhando para aquele fiscal desesperada, com medo, né? Eu acho assim, puxa vida, é igual você disse, é ilegal? É. Mas tanta coisa errada está acontecendo agora, tem tanta gente passando fome, tanto bandido do colarinho branco, e você ir para cima dessas pessoas que estão vendendo alguma coisa ali para tentar ganhar um dinheiro honesto para comer, eu acho uma falta de bom senso. Viu? Eu não achei uma atitude razoável. Se tem uma hora para fazer vista grossa para esse tipo de coisa, na minha modesta opinião, essa hora é agora. Concordo. Essas pessoas estão vendendo para comprar o arroz, para comprar o feijão. Então é inadmissível. Eu pedi até o controle, viu? Nós mostramos ao vivo a imagem, acho que coisa de 30 dias mais ou menos. Não me comportei do jeito que deveria, mas ali, quando a gente apresenta um programa de TV ou um programa de rádio, como estamos fazendo agora, nós não somos atores, né? Nós somos pessoas. Há muitos atores, há pessoas que se transformam para entrar na TV, para entrar no rádio, se mostram ali de um jeito que não são. Aliás, é o que mais tem, viu? Principalmente na televisão, que não falta é artista, meu amigo. Puxa vida. Agora, a gente não é ator. Né? Nós estamos ali e sentindo o que as pessoas sentem do outro lado também. Então, por isso que eu me rebelei. E agora, voltando ao assunto da máscara de pano, sabe o que eu tenho feito? Eu uso a máscara de pano no dia a dia. E às vezes não dá tempo de limpar a máscara, ou se eu sair de casa com uma só, como eu tenho feito várias vezes por esses dias todos, né? Eu coloco a minha máscara lá, eu tenho um álcool em spray na minha bolsa. Esse álcool 70 aí, que mata bactéria, 70%. Mata coronavírus, mata AIDS, mata tudo esse bicho, né? Aí eu borrifo ele na máscara, para secar, jogo lá, viro do outro lado. Esses dias eu não esperei secar, coloquei e saí tonto. Mas não, tô brincando. Aí eu deixo ela molhada. Que perigo, hein? Deixo ela molhada e vou pro programa. Faço o programa igual agora, que a gente tá sem máscara. Ela tá molhadinha. Quando eu sair, ela tá sequinha. Vai tá seca. Aí eu a coloco. Entendeu? Lógico. Então, acho que são dicas, coisas que a gente vê. Bicho, tem um número fixo me ligando aqui. É incrível como esses caras não param de ligar. São os robôs? É robô. Eu fico louco é com robô, é oferecendo. E você atende? Você já viu? Você atende? Só um minutinho. Um robô fala. Não, e cai a ligação, cai. pô. Inacreditável. Brincadeira, tem bloquear, certeza. Joel. Não adianta, porque você bloqueia o final 98 igual esse aqui, aí vai ligar o 99 ou 7 e aí por diante. Tenho certeza que muitos ouvintes que estão ligados agora aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, passam por isso diariamente. Olha aqui, ó, agora, ó. 3 ligações, uma no rabo da outra. Já ouviu essa? Já. Uma no rabo da outra. Pô, pelo amor de Deus, viu? É duro, Vamos seguir como aí, Aninha? Não, tem mais partida da reportagem só do pra Capitão. Aproveitando Não vou cortar o rapaz a sua aqui. nobre presença, você vai finalizar a questão das máscaras, né? Isso. Já quero perguntar na sequência, depois finalizado o assunto máscara, do Jô. Do Corinthians. Tem informação boa pro torcedor alvinegro, hein? Tá, vamos de máscara. Vamos de máscara, então, pra gente finalizar, porque a gente teve que ouvir também o outro lado, né? A Anfarmag, que é a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, a gente conversou com o Marco Fiaschetti, que é o diretor executivo do grupo, e ele explica um pouquinho mais sobre como as farmácias e drogarias vão orientar o cidadão que tem interesse em comprar essa máscara de tecido e também na questão do abastecimento, coisa que, infelizmente, vários produtos estão em falta nas farmácias e drogarias aqui de São Paulo. A Anfarmag, que é a entidade que representa a farmácia de manipulação, então, solicitou à autoridade sanitária, a Anvisa, o entendimento se era um produto passível de ser vendido por essa farmácia. E veio, então, esse entendimento da autoridade sanitária, foi ao encontro do que a entidade já imaginava. Por exemplo, o que a população ganha? 8 mil estabelecimentos com profissional de saúde à disposição para também receber orientações, com toda uma distribuição geográfica à disposição para orientar essa população sobre cuidados em geral, inclusive em relação à máscara de tecido. Então é isso, valor aí aproximadamente de R$2 a R$3, um preço até que justo, né, Joel, Ana Paula, pensando justo. nesse momento complicado em meio à pandemia. Vamos ficar mascarado.
Vou ficar mascarado. E o Jô no Corinthians aí, vai ou não vai, Capelani? Não pode ficar mascarado esse aí também, né? Não pode pedir mais. Aí já é mais difícil, Assim, a informação que eu tenho, Joel, é que os empresários do Jô estão no Japão e acertaram a rescisão amigável com o Nagoya Grampus. É uma questão de tempo, até quem sabe o final dessa semana ou até da outra semana no máximo, o início dela, o Jô deve assinar com o Corinthians até o fim de 2022. A tendência é que o Wagner Love não renove o contrato, o Bozelli dificilmente vai renovar porque não deve aceitar apenas um ano de vínculo, é um jogador mais experiente, veterano, ganha bem, e aí o Jô chegaria até para suprir essa questão de ausência nessa posição tão carente que o Corinthians está. Gustavo está emprestado pelo Internacional, volta no final do ano, e é um jogador que não deve ser utilizado. A tendência é que Jô seja sim reforço do Corinthians nos próximos dias. Joga muito, hein, Capelani? Joga. Agora, a minha dúvida é em relação ao comportamento dele, que é um grande jogador, a gente já sabe. E parece que lá em Minas Gerais ele deu trabalho, né? O quê? O cara mudou? Mudou bastante, até porque ele, entre aspas, se desvinculou um pouquinho do Ronaldinho Gaúcho, né? Que gostava de uma baguncinha cara, também. Cara, o Ronaldinho tá lá ainda no Paraguai? Tá impressionante, né? Nessa situação, tudo bem que, diferentemente do que ele estava há cerca de um mês na prisão e tal, uma questão de prisão domiciliar, se dá pra gente falar que é uma prisão, tá num palácio e tal, mas mesmo assim, melhor, mas mesmo assim, o cara tá fechado. Sem dúvida alguma, mas tá até nessa hoje, situação. Até hoje. Você podia trazer esse assunto pra gente amanhã. Claro, vamos. Né? Pra gente dar uma atualizada, né, Ana? Fechou. Na situação do Ronaldinho Gaúcho, que tá em Assunção ainda. Verdade, você paramos não acha que vale? dele, Sem né? dúvida alguma. Sem Beleza. dúvida alguma. Ficar em cima desse Ele tá tema. no Brasil. Não, ele tá lá ainda. Tá lá ainda. Pô. Ainda lá, por isso. O irmão dele, com o Assis. Assis, então amanhã a gente se fala participando aqui no de Bora live Brasil, de banda de pagode que eu já vi. Ok, adoro. Valeu, Capelani. Valeu, Aquele abraço, viu, meu querido? Você tem filhos? Infelizmente não. Não, mas ainda vai fazer. Não. Pelo menos 3 eu quero. Tá trabalhando, tá atuando no sentido? Não tô trabalhando ainda. Vamos ver se ano que vem pinta aí. Valeu, Capelani. Um abraço, meu querido. Grande cara, grande comunicador, sempre bom tê-lo aqui, viu? Ô, Ana, o prefeito de Santos já está com a gente, né? Está aqui com a gente o Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, muito boa tarde, viu? Muito obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, para a gente falar desse assunto delicado, né? Que seria a mesma situação, por exemplo, das cidades do ABC Paulista, que hoje estão na fase 1 e deveriam e queriam estar na fase 2. Vocês aí vão seguir as recomendações ou a recomendação do Estado de São Paulo e permanecer na fase 1, na fase vermelha, a partir da semana que vem, ou o senhor já está buscando alguma forma aí de iniciar a semana com uma certa retomada das atividades comerciais, né? Eu tomei conhecimento de que o senhor já estava buscando, inclusive na Justiça, um respaldo, já para iniciar a semana que vem calçado. Procede, prefeito? Muito boa tarde, viu? Muito obrigado por nos atender. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, os ouvintes da Bandeirantes. No nosso caso, Joel, nós tivemos aí na semana passada a primeira divulgação do governo do Estado em relação à classificação das regiões administrativas do Estado de São Paulo. E para chegar na cor, né, e na zona de cada uma das regiões, existe um critério que é técnico, né, uma fórmula matemática que observa a taxa de ocupação de leitos, o número de leitos de UTI por 100 mil habitantes, a evolução dos casos confirmados, a evolução das internações, a evolução dos óbitos. São 5 indicadores que compõem essa fórmula e classificam a região. O que nós apresentamos para o Estado desde a semana passada é que o Estado cometeu um erro no cálculo da Baixada Santista. A discussão não é política, não é que a Baixada quer estar numa situação. A situação é que o Estado errou no cálculo porque tem uma base de dados atrasada, equivocada. Só para citar um exemplo, o número de leitos na cidade de Santos, hoje, que consta no censo do governo do Estado, que compõe esse cálculo, é de 206 leitos de UTI. E nós já temos há mais de 40 dias 271 leitos funcionando e atendendo a população. E qual a margem? Qual a margem? A taxa de ocupação, por exemplo? Nós estamos com 65% de ocupação. Pois é, o senhor disse e colocou muito bem o mesmo que já foi colocado por outros prefeitos em situações parecidas com a do senhor aí. Os dados são técnicos, né? Os números são diretos, né? 2 mais 2 tem que dar 4. Então por que o Estado, sabendo dos números favoráveis que vocês têm hoje,
não os coloca na fase 2. Eu não estou entendendo isso. Eu queria até complementar essa pergunta, Joel, porque a gente questionou o governo de São Paulo, o prefeito, também sobre a situação das cidades do ABC Paulista. A sua reclamação em relação a Santos é igual. Idêntica. A de que as informações não batem. Em leitos de UTI, inclusive, o que o ABC informa e o governo informa é uma diferença absurda. E o que o governo nos respondeu agora há pouco, inclusive, é que essas informações que o governo leva em consideração são as informações que as prefeituras fornecem no sistema do governo de São Paulo e pedem, inclusive, que as informações sejam, portanto, atualizadas para que haja um número mais preciso. De fato, são vocês que passam essas informações? Com que ocorrência esse banco de dados é atualizado para que o governo tenha dados atualizados em mãos? Seria uma falta de comunicação, então? Pode ser uma falta de comunicação, prefeito? O senhor já tentou argumentar com alguém do Estado nesse sentido? Olha, infelizmente, Joel, Ana, essa informação não é verdadeira, né? Não corresponde à verdade, porque nós estivemos no Palácio dos Bandeirantes na semana passada e apresentamos todos os dados corretos. Acho que não há problema nenhum de errar, né? O erro é natural, até um projeto como esse, que é um projeto importante, o Plano São Paulo, é um plano importante para a retomada da economia brasileira, mas não pode ter compromisso com o erro. Errou, corrige, né? Na semana passada, esses dados foram disponibilizados para o governo do Estado. O Estado, nesta semana, colocou que a Baixada Santista está num viés laranja, que seria um viés de uma segunda fase. Esse critério de viés ele não existia na semana passada e passou a ser incorporado nessa. Ou seja, o Estado já reconhece que nós estamos na laranja através de declarações, posicionamentos, mas não formalmente, e com isso nós ficamos vedados de tomar as medidas enquadradas na fase laranja. Os dados estão disponíveis para o Estado, através dos municípios, inclusive, para que não tenha esse questionamento, Joel, Ana Paula, nós desenvolvemos aqui na Baixada Santista um sistema metropolitano que é alimentado em tempo real. Então nós temos um sistema com os dados, disponibilizamos esses dados ao Estado. É a área do Condesb que o senhor preside? Isso, através do Condesb. Fizemos os 9 municípios, tempo real, e o Estado não está utilizando esses dados. Né? Esses dados nunca colocaram a Baixada Santista na fase vermelha. Por isso que a gente reivindica, não é nem uma reclassificação, é uma retificação. É corrigir o erro que foi cometido de uma forma muito transparente. Entendi. Independente dessa ocupação de leitos de UTI, o senhor se sente seguro hoje em colocar a cidade de Santos e outras cidades aí que fazem parte do Condesb na faixa 2, na fase 2, na cor laranja? Olha, aí é uma outra discussão, já. O que nós estamos reivindicando, no primeiro momento, é que tenha um critério transparente e justo. Se existe uma fórmula, se existe uma metodologia de cálculo, cada região tem que ser colocada na situação que se encontra. E quem criou o critério que se responsabilize. Nós temos visto até agora que o que tem norteado o Plano São Paulo, as ações do governo, é a ciência. E a matemática é a ciência mais exata que nós temos. Né? Estamos discutindo matemática, números. Com relação à fase 2, o que ela permite é que cada município tenha autonomia para tomar suas decisões. Autonomia que fica restrita, né, na fase 1, que é a fase vermelha. Então, tendo autonomia, no caso aqui de Santos, nós vamos tomar as medidas conforme a nossa realidade. Nós não queremos passar para a fase laranja para abrir tudo imediatamente, para promover abertura desenfreada. Você quer estar dentro do critério. Exatamente. Nós queremos um critério que seja justo, correto e autonomia, porque nós entendemos, com todo respeito à União e também ao Estado, que quem conhece melhor a realidade das cidades é a prefeitura, né? O poder local, que está mais próximo das pessoas. Né? O Estado, a gente compreende a demora na atualização dos dados, porque tem 645 municípios para gerir. Nós temos cada prefeito a sua própria cidade, Prefeito, a sua própria realidade. O nosso ouvinte aí da Baixada Santista está participando conosco do programa, aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, né, Ana? Vamos ouvi-lo aqui, tem uma pergunta para o senhor. Joel, gostaria de perguntar para o prefeito de Santos, por que ele está flexibilizando agora, se há uns dias atrás não tinha leito de hospitais, se estava uma situação caótica de pânico, porque nossa cidade tem muitos idosos. Fábio de Santos.
Prefeito, inclusive a cidade de Santos tem 25% da população na melhor idade, né? É a cidade com mais idosos do país, né? Exatamente. Uma das mais, com toda certeza, se não a mais. Com certeza. O que dá para responder para o nosso ouvinte aí? O que mudou nos últimos dias para que a cidade de Santos tenha hoje uma condição aceitável de leitos de UTI, de ocupação? Olha, João, não mudou nada, né? Respondendo também ao Fábio, o que nós temos defendido desde o início é que os indicadores de saúde que vão determinar a flexibilização. Primeiro, o prefeito de Santos não está querendo flexibilizar. O prefeito de Santos está querendo que tenha um critério justo e correto. Coloca a cidade onde ela está. Porque para chegar até aqui, Joel, tivemos que abrir leitos, fazer um esforço, a população respeitou as regras, então não é justo colocar a cidade onde ela não se encontra. Pelo que eu entendi, o senhor não está discutindo se pode ou não pode. O senhor está discutindo que se enquadra nos critérios. Exatamente. Exato. Por exemplo, essa é a discussão técnica que nós estamos estabelecendo com o Estado, e que até agora não teve um argumento. Hoje o senhor poderia estar na fase 2. Se a cidade de Santos entrar na fase 2 e amanhã, num futuro, der problema, pessoas morrerem nas portas dos hospitais, o senhor pretende cobrar do Estado, de quem criou o critério? Não, veja bem, na verdade, o Estado, independente da fase que o Estado nos colocar, nós vamos tomar as nossas decisões aqui. Por exemplo, o Estado permite que os hotéis funcionem. Em São Paulo, capital, as igrejas estão funcionando com 30% da capacidade. Aqui em Santos, todos os hotéis estão fechados, todas as igrejas fechadas. Nós temos critérios mais restritivos em alguns pontos do que o próprio Estado. O que nós não queremos é que o Estado determine o que vai acontecer na cidade, assim que nós tenhamos autonomia para decidir. Sim. E nós vamos decidir conforme a nossa realidade. E também não é verdade, nós temos uma ocupação alta dos leitos, né? Agora na base de 65%, e não é verdade que tenha faltado leitos. Nós não deixamos de atender em nenhum hospital, em nenhum habitante aqui da região ficou sem atendimento. Nós conseguimos abrir leitos em números suficientes. Agora, isso não significa que nós vamos abrir amanhã tudo, imediatamente, de forma desenfreada e responsável. Não é essa a ideia. Prefeito, agora, está havendo uma dificuldade de diálogo com o governo? Por esse motivo, inclusive, vocês aí da Baixada vão conversar com o Ministério Público, estão atrás de algum respaldo para conseguir seguir adiante com esse plano de flexibilização? Olha, Ana Paula, a matemática é ciência exata. Nós apresentamos os números, não tem números que possam contestar, não há contra-argumentos técnicos do governo, e o que a gente percebe é que o que nós já enxergamos semana passada, né, o governo vai levar 15 dias para reconhecer, porque será inevitável que reconheça, né, não tem outro caminho. Então, esse tempo, né, essa demora, né, é que nós discutimos, quer dizer, não há necessidade, se a Baixada já está no laranja desde a semana passada, para que aguardar 15 dias para poder reconhecer isso? Acho que não tem nenhum tipo de sentido, esse é o nosso questionamento. Então nós vamos mostrar para o Ministério Público esses números, mostrar esse sistema que foi criado de forma muito transparente, para demonstrar que as prefeituras têm razão na sua posição de se classificar na fase laranja. Prefeito, mais cedo a gente conversou com o secretário Marco Vignoli aqui na Rádio Bandeirantes, e ele falou a respeito, já com conhecimento da situação aí da Baixada, a respeito dessa insatisfação dos prefeitos, ele falou que a respeito da situação, queria que o senhor ouvisse e comentasse na sequência. É evidente que todos querem fazer a flexibilização o mais rápido possível, essa retomada, e nós também de forma responsável e consciente. Eu falei ontem, falei agora há pouco, com o prefeito Paulo Alexandre, vou falar à tarde. Nós vamos através do diálogo para que a gente possa seguir o regramento aqui do nosso centro de saúde e fazer de forma segura essa retomada na Baixada Santista também. Eu indiquei para eles agora há pouco que se manter esses índices que nós tivemos ao longo dessa semana para a semana que vem, no dia 15 a Baixada poderá ter a sua flexibilização se não tiver nenhum revés no meio disso. É isso, então, de hoje, a fala do secretário de Desenvolvimento Regional. Falando que vai pedir para vocês segurarem mais um pouquinho aí na Baixada, mais uma semana, pelo menos. É o que está acontecendo na cidade de Guarulhos, né? Só que lá a decisão foi do próprio prefeito, em estender até o dia 15. E é exatamente isso que o secretário deve argumentar
com o senhor e com os outros prefeitos aí. Isso. O foco da discussão é a classificação que o Estado estabeleceu para a Baixada. O que será feito a partir dessa classificação é uma decisão das prefeituras. Nós temos 9 municípios, cada um vai ter autonomia para decidir. O fato é que nós não estamos, nunca estivemos, na fase que o governo declarou a região. É impensável, inconcebível, por exemplo, que a Baixada Santista esteja numa situação pior do que a capital, que é o epicentro do coronavírus no Brasil, né? Quer dizer, não tem número, não tem argumento técnico que sustente uma classificação como essa. Então, isso que nós ponderamos ao secretário Marcos Mioli, respeitamos o trabalho do secretário, mas tecnicamente comprovamos que o Estado errou. E não deve ter compromisso com erro. Errou, corrige. O senhor já teve alguma sinalização da Justiça? Então, nós vamos agora ter uma reunião com o Ministério Público, fazer o encaminhamento desses dados para definir os próximos passos dentro dessa estratégia aqui regional da Atena. Agora, independente, importante frisar isso, ninguém está numa corrida pela flexibilização. Nosso pleito é pela justiça, pela transparência dos critérios, porque na semana que vem nós podemos estar até no amarelo, né? Não nem no laranja. Podemos evoluir de tal forma que possamos chegar no amarelo. Aliás, essa é a tendência. Então, o nosso monitoramento. Como o próprio prefeito da cidade de São Paulo já antecipou aqui pra gente, que provavelmente antes do final do mês a capital estará na terceira fase, ou na fase amarela, em que permite a abertura de bares e restaurantes também. Porque dá a impressão que há uma pressão política dos prefeitos, uma ansiedade por flexibilizar, por retomar, nada disso. O que nós queremos é o seguinte: se a forma é matemática, se a matemática é uma ciência exata, por não sendo transparente como tem que reconhecer cada região na situação que ela se encontra, e não em situação diferente, né? Esse é o nosso principal argumento, é isso que nós vamos levar aqui dentro de um diálogo ao Ministério Público para que a gente possa definir os próximos passos aqui regionalmente. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, muito obrigado, pela entrevista. Obrigado por disponibilizar um tempo aqui para a Rádio Bandeirantes para tentar esclarecer esses pontos importantes envolvendo esse grande imbróglio. Assim que tiver novidade, a gente volta a acionar o senhor, tá bom, prefeito? Muito obrigado, Joel, Ana. É um prazer falar com vocês aí na Bandeirantes. Prazer é nosso, um grande abraço, bom trabalho. Bom, Ana, é claro que isso vai dar muito pano para manga ainda, não só com a Baixada Santista, não só com a própria cidade de Santos, mas com as cidades do ABC e tantas outras cidades da região metropolitana. Já está bem claro isso, né? A Mayra de Diamo está com a gente? Está com a gente aqui já na linha. Ela está ao vivo e ela acompanhou agora há pouco, mais uma vez, como tem feito nesses dias todos, a entrevista coletiva, né, por parte do governo do Estado, para sabermos o que foi definido. Será que algo de novo foi dito nessa coletiva de hoje, dessa quinta-feira, ou nem tanto, hein, Mayra? Muito boa tarde a você. Boa tarde, Joel, Ana, boa tarde a todos os ouvintes. Hoje foi a coletiva da saúde, né? Então não teve o governador João Dória e foram atualizados alguns dados. Para começar, a gente tem 129.200 casos confirmados no estado e 8.561 óbitos. A ocupação de leitos de UTI está em 71,4% no estado, em 82,4% na Grande São Paulo. Também foi divulgada a taxa de isolamento de ontem, quarta-feira, que foi de 49% na capital e 47% no estado. Os testes rápidos nos 552 asilos do estado e na Fundação Casa vão começar entre hoje e amanhã. Essa é uma informação importante. Em relação ao Plano São Paulo, né, a essa vontade de alguns prefeitos de flexibilizar antes da hora, que a gente vem discutindo ao longo da programação, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Mioli, fez questão de enfatizar hoje que eles só anunciaram a tendência de melhora de algumas regiões, como a Baixada Santista, para que esses locais pudessem se preparar para manter essas taxas até a semana que vem, ou no caso de Bauru e Barretos, para melhorar para a próxima classificação, mas que só devem realmente tomar essas medidas de reabertura quando forem realmente promovidos para essas próximas fases, o que pode acontecer na quarta-feira que vem, Joel. Ô Mayra, muito obrigado pelas suas informações. Os números são muito parecidos com os que foram apresentados recentemente, né? Ou seja, não mudou praticamente nada de ontem para hoje.
Vamos continuar acompanhando de perto para sabermos das possíveis mudanças que teremos daqui para frente. 71,4% de ocupação de leitos de UTI no estado inteiro como média, 82,4% na Grande São Paulo, por isso que há esse imbróglio todo, né? Devido a essa disparidade também. Agora, me chamou a atenção essa taxa de isolamento de 49% de ontem. Eu achei que esse número seria menor, porque esse número bate mais ou menos com o que a gente vinha acompanhando na semana passada. E isso como foi um final de semana muito confuso, eu imaginei que mais pessoas iriam às ruas nessa semana. Né? Mas diferente do que eu imaginava, ficou bem parecido com a semana passada. Se teve uma coisa que estabilizou aqui em São Paulo é justamente essa taxa de isolamento, né, Joel? Quando varia para cima, não vai muito longe, é 52, 53 estourando. O máximo que a gente conseguiu, né? É o aceitável, é o que dá para fazer. É o que dá para fazer. É verdade. Bom, Ana, a gente tem que pagar mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho tem um assunto interessantíssimo com o Lucas Josino. Sim. Eu digo o seguinte, é muito difícil você enfrentar um período de pandemia, uma dificuldade qualquer, estando ao lado de pessoas que você ama. Estando ao lado da sua família, por exemplo. Sim. Agora, imagine você enfrentar este ou outros problemas distante de sua casa. Pois é. Imagine. Pior ainda. Mais difícil ainda, né? E essa é a realidade de muitos colombianos, né? Estão abandonados no aeroporto, correto? Aqui no aeroporto de Guarulhos. Daqui a pouquinho a gente vai tratar dessa história com o Lucas Josino. Pois bem, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes está de volta, hein? Por favor, não saia daí. Você, lojista do Vale do Paraíba e de todo o litoral de São Paulo, sabia que a Romac Distribuidora reforçou o seu time de marcas campeãs de venda? A Romac leva agora no seu portfólio a linha completa da Colgate Palmolive para pequenos, médios e grandes supermercados da sua região. E tem mais, a Romac oferece toda a assistência de uma equipe de promoção especializada para o seu comércio. Acesse romac.com.br ou ligue para 11 30 19 28 10. Com a Romac Distribuidora, você não perde tempo. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor produtos farmacêuticos, e-commerce, rodopluvial, internacional. E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Trânsito. Que dificuldade para achar o botão e te chamar, hein, Ronaldo Rodrigues? Diga aí, como é que estamos na cidade? Tem problema que acontece com todos, Opa. Viu? Ó, vou falar de trânsito complicado pela Anchieta, viu? Principalmente para quem segue aí no sentido de São Paulo nesse momento, na chegadinha, na aproximação aí com a região do Sacomã, trecho urbano, né? Teve ocorrência aí com um caminhão, né, no acesso para a região da Rua Vergueiro, excesso de altura, aparentemente, entalou por ali e isso causa um pouco de dificuldade para o motorista. Inclusive, muita gente tem que seguir pelo próprio, em direção, né, na sequência do caminho, fazer a própria sequência da Anchieta, pegar o trecho urbano aí para se aproximar da região do Sacomã. Quem segue em direção ao litoral, pelo menos por enquanto, o caminho funciona bem, trânsito apenas intenso, só cuidado aí na hora de pegar as rodovias, que a visibilidade lá para região de Serra da Anchieta está mais prejudicada. Fique em casa, depois você terá muito tempo para rodar com Veloy por aí, sem filas em pedágios e estacionamentos e 12 mensalidades grátis. Veloy.com.br. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Se enrolou com as contas? Tudo bem, o PicPay te ajuda. O app foi criado para facilitar a sua vida e mudar a sua relação com os meios de pagamento. Pagar de um jeito simples e eficiente. Com o PicPay, você pode pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Quer ter mais tranquilidade e tempo para pagar? Garanta essas vantagens e muitas outras que você só tem com o PicPay. Baixe agora e aproveite. PicPay. Se liga na Dica Sil.
O vídeo fica travando ou a qualidade da imagem está ruim? O problema pode ser o sinal da sua rede Wi-Fi. Paredes e móveis podem causar interferência. A dica SIL do dia é: dê preferência ao cabo e evite a perda de sinal. Os cabos SIL LAN são feitos com a qualidade que faz a SIL líder em fios e cabos. Fios e cabos elétricos SIL, conectada com o futuro. Trânsito. Mais algum problema, Ronaldo Rodrigues? Olha, quem procura acha, né? Mas nesse momento eu vou falar só o seguinte, para quem vem ali pela Anchieta e consegue passar por esse enrosco ali do quilômetro 10, na hora que ele consegue desembocar ali na região do Sacomã, se ele for pegar juntas provisórias no sentido do centro, o trânsito bem intenso, alguns pontinhos de parada. As juntas no sentido da Anchieta, com o trânsito funcionando bem. Tancredo Neves é um caminho viável nos dois sentidos, e a sequência do trajeto, que é a Avenida dos Bandeirantes, um caminho que também, ainda nos dois sentidos, vale a pena. Fique em casa, depois você terá muito tempo para rodar com Veloy por aí, sem filas em pedágios e estacionamentos e 12 mensalidades grátis. Veloy.com.br. As regras do jogo. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. O Karatê faz sua estreia em Jogos Olímpicos e um dos eventos programados para Tóquio é o Kumite. Nessa modalidade, 2 karatecas se enfrentam em uma área de combate que mede 8 metros de largura por 8 metros de comprimento. O objetivo é acertar uma série de golpes no adversário, sendo que cada um dos movimentos pode render entre 1 e 3 pontos. O vencedor é o lutador que conseguir abrir uma vantagem de 8 pontos sobre o rival, ou aquele que tiver mais pontos após 3 minutos previstos de luta. Em caso de empate, a luta entra no sistema de morte súbita, com o vencedor sendo aquele que atingir o primeiro golpe. Caso nenhum dos 2 karatecas consiga pontuar nos 3 minutos, o vencedor é definido pela decisão dos juízes. Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil. Bora Brasil. Já de volta com o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes com você e sempre ao seu lado, né? Muito obrigado, viu, pela gostosa companhia nessa tarde de quinta-feira. Já te convidando para amanhã no Bora São Paulo a partir das 6 horas, depois o Bora Brasil às 8 horas da manhã e logo mais às 13 horas, Ana Paula Rodrigues, eu e a Gi de Boer estaremos aqui firmes e fortes com todo o timaço da Rádio Bandeirantes e querendo contar muito com a sua companhia. Amanhã vai ser bem gostoso, viu? Adoro sexta-feira. Vai ser o nosso primeiro sextou. É verdade, por isso que eu tô falando que será gostoso. Adoro sexta. Você já tem programa pro final de semana? Tenho! Ana? Ficar em casa. Não, plantão! Melhor ainda. E você, Gi? Também! Eu tô de plantão junto com a Ana Paula nesse sábado. Vem aí, Joel. Plantonistas. Cola aí também. Vamos fazer companhia, Joel? Peraí. Que horas você acorda, Gi? Normalmente, às 6 horas pra te acompanhar no Bora São Paulo 6 horas, Band. Tá bom. Obrigado pela audiência. Nessa, e você, Ana? Então, eu deveria acordar às 6, mas eu acordo às 4 porque meu organismo não me deixa dormir mais. Eu tô acordando às 3:30 da manhã, então no final de semana eu preciso descansar. Então dorme até às 6 e vem. Não. Eu preciso tirar esse atraso da semana. Você consegue esticar Deixa eu dormir um pouquinho. Mais umas horas? No sábado, dormir normalmente? No sábado eu acordo 7 horas com os olhos inchados. Com a dor nas costas de ficar deitado. Nossa, nunca dormi tanto na vida. Conheço isso daí. É isso aí, né? Mas essa é a nossa rotina. Mas felizmente temos trabalho. Todos os dias quando eu acordo, eu faço as minhas orações e agradeço a Deus pelo meu trabalho. Agradeço a Deus pelo meu trabalho na TV, agradeço a Deus pelo meu trabalho agora aqui na Rádio Bandeirantes. Muito certíssimo. Bom estar com vocês, viu? É bom demais. Cadê o Lucas, hein? Tá aqui. Lucas Josino, ele e a sua biblioteca. Para você que não tá vendo aí, o nosso ouvinte. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Temos que falar. Algumas pessoas, algumas centenas estão vendo a imagem do Lucas Josino, mas a grande maioria tá ouvindo, né? E não vendo a imagem do Lucas. Cadê o Lucas? Que tem uma biblioteca enorme atrás. Só que a biblioteca é do pai dele, que é um grande jornalista. E aí ele usa também. Certo, não? Verdade, tem que usar, mas vai demorar muito ainda para chegar no nível do pai, porque o pai é um grande jornalista, né? Verdade. O Lucas já é um grande jornalista, mas a gente tem que ficar sempre abaixo do pai. Essa é a realidade, porque a gente tem que aprender muito com as pessoas mais velhas, né? Com as pessoas de cabelos brancos. Ô Lucas, tudo bem com você? Vem cá, meu velho, essa história aí do Aeroporto Internacional de Guarulhos, os colombianos, meu Deus do céu, que drama, hein? Mais de 20 dias, essas pessoas acampadas lá,
sem ter aonde tomar banho, sem ter o que comer. Sem ter o que comer não, porque muitas doações vêm acontecendo para tentar dar uma acalmada nessas pessoas todas, né? Mas eu fico vendo esse drama e tentando me colocar no lugar de alguns colombianos que estão abandonados aqui no Brasil em meio a essa pandemia, e isso me faz mal, viu, Lucas? Pois não, garoto? Todas as informações aí, por favor, para os nossos queridos ouvintes. Fala, amigo Joel, muito boa tarde a você, um abraço para a Aninha, para os nossos ouvintes que estão sempre ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Joel, eu estava falando de livro, mas hoje a história é de filme. Para quem não assistiu ainda o filme O Terminal, de Tom Hanks, tem que assistir, porque o que a gente vai contar aqui agora tem muito a ver com essa história. Você sabe bem, esses colombianos estão há 23 dias no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, estão lá na sala de espera. Imagine só, você sem poder tomar banho, vivendo à base de doação, longe da sua família, esperando para voltar para casa, mas não consegue. Essa é a situação de 229 colombianos que estão há 23 dias no aeroporto de Guarulhos. E por causa da pandemia do coronavírus, esses colombianos perderam o emprego, perderam o trabalho, quiseram voltar para casa, quiseram voltar para a Colômbia. Só que tem um problema, Joel, e esse problema se chama falta de dinheiro para passagem. A maioria desses colombianos veio aqui para a cidade de São Paulo no começo do ano, no fim do ano passado, atrás de emprego, atrás de melhoria de vida. E uma dessas histórias a gente conta agora. Eu conversei ontem à noite, com a Yulisa Arias. Ela tem 22 anos, disse para mim que veio para São Paulo há 5 meses, atrás de uma vida melhor, atrás de emprego. Ela nasceu na cidade de Pereira Risaralda, que fica a 320 quilômetros da capital Bogotá. E ela vendia bijuterias em uma loja no Brás, o bairro, claro, todo mundo conhece, muito famoso por sua tradição e também por essas lojas de bijuteria, e ela fazia parte desse comércio. Só que ela perdeu o emprego, claro, por causa da pandemia e por causa do fechamento das lojas. Ela está há 23 dias no aeroporto de Cumbica tentando voltar para casa, mas não tem dinheiro. Cada bilhete custa R$400, cada passagem de volta para a Colômbia. Só que ela não tem esse dinheiro. Esse dinheiro precisa ainda ser uma doação, e ela está juntando pouquinho em pouquinho, como ela conta pra gente agora. Ninguno tiene los recursos, todo mundo pues foi praticamente que tirado de las casas. Ninguém tem recursos. Sem trabalho, estamos sem dinheiro. Perdemos nossos empregos e não temos como pagar. A única forma é que o governo colombiano nos ajude de alguma forma. Para poder mirar a ver se o governo colombiano nos ajuda em algo. E todas essas pessoas, Joel, estão vivendo à base de doação. Nesse ponto, a gente tem que destacar também a boa ação das pessoas, as boas atitudes dos brasileiros que moram ali em Guarulhos, que moram perto do aeroporto, porque estão dando doação, estão levando marmita para essas pessoas, porque se esses brasileiros não levarem, eles ficam sem comer. E dentro desse grupo tem 25 crianças colombianas que estão acompanhando os pais. Ontem, Joel, todos ganharam um lanche e tomaram um banho quente no estádio do Flamengo de Guarulhos, que fica pertinho ali do aeroporto. E eles foram recebidos por um grupo de voluntários de diversas ONGs de Guarulhos, também daqui da capital de São Paulo. E a gente conversou com uma dessas pessoas, um desses voluntários, que é o Ricardo Martins, ele que representa todas essas associações, e ele contou pra gente que pôde dar um pouquinho de alívio para esses colombianos. A ajuda de coração, desprendida, onde a gente se envolve de coração mesmo, né, com o tempo, com os recursos, com os contatos, e você poder proporcionar uma criança, né, um sorriso, um alívio, uma mãe que está numa situação tão difícil, um país diferente, língua diferente, ver o sorriso da sua criança. Isso não tem preço. E ajudar os colombianos hoje foi maravilhoso. E você conseguiu algumas imagens, né, Lucas, que a gente está colocando aqui também no nosso canal no YouTube, para quem está nos acompanhando. Para as crianças, o aeroporto é uma grande diversão, né? Estão correndo de um lado para o outro. A inocência das crianças, né, Ana Paula e Lucas? Agora eu fico me perguntando, puxa vida, aonde está a dificuldade em repatriar esses colombianos, né? E eu disse agora há pouco, Lucas, não sei se você ouviu, eu queria repetir, que já é difícil a gente enfrentar uma crise, enfrentar problema, estando perto das pessoas que a gente ama. Agora imagine você distante da sua família,
distante daquele lastro, sabe? Daquele apoio necessário, aquele ombro amigo, daquele ombro fraternal. E é exatamente isso que esses colombianos estão enfrentando. E o povo brasileiro é sem igual, né? O povo brasileiro é solidário, tanto que está sendo mostrado nessas ações aí que foram bem colocadas por você. E também colocando a tradução simultânea da nossa Gi Deboé, né? Ela que fez a tradução aí, mas a gente quer que haja alguma solução para esse problema. Há alguma luz aí no final do túnel para que esses colombianos sejam repatriados, levados lá para a Colômbia de uma vez por todas, ô Lucas? Ou tá difícil? Tá difícil, Joel. Já tem uma negociação entre os governos brasileiro e colombiano também. O Itamaraty já se manifestou, disse que o aeroporto de Guarulhos vai dar todo o suporte na medida do possível para esses colombianos. Só que o governo da Colômbia precisa mandar voos para cá para esses colombianos conseguirem voltar para casa. Eles não têm dinheiro, então precisa que seja de graça. E é o que esses colombianos disseram para a gente. É o que a Eunisa contou para a gente, que eles precisam de voos de graça, porque não tem dinheiro. Eles estão sem trabalho, sem comida, só com a roupa do corpo e também com uma malinha pequena para conseguir voltar para casa. Se não tiver esse voo de graça, não tem como voltar. E ainda não tem uma perspectiva para que todo esse grupo consiga voltar para casa. Enquanto isso, são essas as imagens que a gente vê e quem não tá assistindo consegue imaginar, Joel. São as crianças correndo de um lado para o outro, claro, com toda a inocência, brincando ali no aeroporto, e os pais com aquela situação dramática, sem saber como vai ser o dia de amanhã, Joel. Uma pena, muito triste. Lucas Josino, meu querido, muito obrigado. Ótima tarde para você, até a próxima. A próxima pode ser amanhã? Claro, quando vocês quiserem, estou sempre à disposição. Então tá bom, garoto, aquele abraço. Ana Paula Rodrigues, vamos girar informação e notícia agora aqui na... Eu ia falar na tela. Aqui no dial do Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Vambora, agora. Então vamos. Repórter Bandeirantes. São 2h48. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, deve depor a Polícia Federal daqui a pouco. As informações chegam de Brasília com o repórter Adriano Oliveira. Oi, Ana e Joel, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, manteve então para esta quinta-feira, às 15h, o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, à Polícia Federal por suposto crime de racismo. Esse inquérito, a gente lembra, foi aberto, a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, após então declarações do ministro da Educação sobre a China. Ao negar o recurso a Weintraub, Celso de Mello entendeu que ministros de Estado não têm a prerrogativa de marcar data, horário e local do depoimento quando figuram na condição de suspeitos, investigados, indiciados ou réus. No caso, o ministro da Educação consta como investigado. Os advogados acionaram o STF no último dia 27 com a alegação de que o decano Celso de Mello não considerou as prerrogativas do cargo de ministro de Estado e que Weintraub então teria o direito de acertar previamente as condições do depoimento. Lembrando que no depoimento prestado pelo próprio ministro da Educação, a PF, a Polícia Federal, em relação ao vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, ele permaneceu calado, lembrando que durante a reunião ele fez críticas, falas bem duras em relação ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros da Suprema Corte, inclusive que eles deveriam ser presos. Então, ele ficou calado neste depoimento. Vamos ver como é que ele vai proceder em relação a esse depoimento de hoje, já em relação a um outro caso do qual ele é investigado por racismo, que a gente vai acompanhar. Eu volto com vocês aí. Vamos falar também sobre a produção de soja no Brasil, que bateu um novo recorde. De Porto Alegre, quem explica isso é o repórter Gilberto Echauri. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que nos acompanham. A produção de soja no Brasil atingiu valores recordes na última safra de verão. De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, foram produzidos mais de 120 milhões de toneladas, o que representa 4,6% a mais do que no ano anterior. Com isso, a rentabilidade também aumentou. Na região sul e em Minas Gerais, o valor da exportação chegou a 3 milhões e 500 mil reais, 10% a mais do que no ano passado. No entanto, o Rio Grande do Sul tem sido um ponto fora da curva. Devido à estiagem que atinge o estado desde novembro do ano passado, os produtores gaúchos chegaram a perder cerca de 9 milhões de toneladas em grãos de soja. Agora são 2h51. Repórter Bandeirantes. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1954.
E para a apresentação da Rainha da Beleza Brasileira, aqui está Geraldo Blata. Marta Rocha, eleita Miss Brasil em 1954, ficou em segundo lugar no concurso de Miss Universo daquele ano. Ela era a favorita, porém quem ganhou foi a norte-americana Miriam Stevenson. De volta ao Brasil, o primeiro compromisso da modelo e referência nacional de beleza foi com a Rádio Bandeirantes, participando de um dos nossos programas de auditório. Arquivo digital. Você entrou para ganhar ou para perder? Não, predizer o futuro não podia. Mas que fui pensando nisso, ganhar ou perder. Tirei o segundo lugar e estou imensamente satisfeito. O que é que você sentia? O que é que você pensava? Você ouviu. Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Doe para o Fundo Emergencial para a Saúde Coronavírus Brasil e contribua para entidades que estão na linha de frente do combate à pandemia, como a Fiocruz, a Santa Casa de São Paulo e a Comunitas. www.bsocial.com.br/Fundo Saúde. É uma forma rápida, fácil e confiável de fazer com que os recursos cheguem a quem precisa. Esta é uma iniciativa do IDES, Bem Maior, B Social. Apoio Instituto Bandeirantes. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. E Ana Paula Rodrigues e toda a equipe da Rádio Bandeirantes, voltando aqui com o Bora Brasil para você, agradecendo a companhia gostosa de todas as tardes. De segunda a sexta, das 13 até as 15 horas, nós estaremos aqui firmes e fortes. Pedro Campos já está com a gente? Aqui. Cadê o Pedro? Ô Pedro, muito boa tarde a você. E esses ministérios aí? Eu já falo os ministérios, né? Serão divididos mesmo? Muito boa tarde a você. Seja bem-vindo mais uma vez. Aqui é o Bora Brasil, Pedrão. É isso aí, Joel. Os ministérios serão divididos, viu? A informação que nós temos é que nos próximos dias o presidente da República, Jair Bolsonaro, já vai anunciar o Ministério da Segurança Pública. A informação importante que foi trazida hoje para nós aqui, numa entrevista com o capitão Augusto, né, que é o líder da bancada da Segurança Pública na Câmara Federal e um dos articuladores da criação desse ministério, é justamente a informação de que a Polícia Federal não estará nesse Ministério da Segurança Pública. E quem deve comandar a pasta é o ex-deputado e também ex-candidato ao governo do Distrito Federal, Coronel Alberto Fraga. Agora sim, a gente vai ouvir aqui o que o capitão Augusto comentou aqui com a gente logo mais cedo aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Já temos ele aqui, Não temos ele aqui ainda não, Pedro. Já já a gente coloca o capitão Augusto no ar. Bom, ô Pedro, daqui a pouco a gente volta com essa questão do ministério, dos ministérios, né, no plural, mas vamos focar naquela soltura de presos lá de Potim. Você tinha antecipado aqui na nossa programação que centenas de presos vêm sendo soltos no estado de São Paulo. E ontem não foi diferente, né? Muitos já ganharam a liberdade. Exatamente, Joel. São 80 que já ganharam a liberdade. Até às 10 da noite de ontem, eu tive a informação lá da penitenciária de Potim que os carcereiros ficaram trabalhando até às 10 da noite para a liberação desses detentos. Ainda 98 devem ser liberados hoje. Olha só que número, quase uma centena hoje e 80 ontem. No total, são 178 presos que serão liberados por conta de restrições impostas aí pelo coronavírus. Mas eu tenho um número mais atualizado para você e para os nossos ouvintes, viu, Joel? A respeito dessa questão da soltura de presos. Quer ver, ó? 120 dos mais de 3 mil presos que foram soltos desde o início da pandemia do coronavírus já voltaram para a cadeia, porque cometeram novos delitos. Que estavam rezando. A polícia passou numa igreja e viu 120 lá dentro rezando. Falou, opa, aglomeração, não pode. 120, voltaram a delinquir, ô Pedro?
120 dos 3 mil já voltaram para a cana. E o mais impressionante, Joel, 7 desses 120 foram soltos já de novo. conseguiram a liberdade de novo. Ai, meu telespectador, que piada. Sem nem o que falar. Eu acho que é canetada sem ver o que está escrevendo ali. Ou sem ver o que está avalizando ou autorizando. Só pode ser isso. Você acha que tem cabimento soltar bandido nessas condições? O cara pode se contaminar pelo coronavírus, né? Pode morrer. E de repente solta esses bandidos e a gente pode morrer nas mãos deles. É um absurdo. É um absurdo. Bota absurdo nisso. Pouca vergonha. Tá louco, pelo amor de Deus. Ô Pedro, quem é que você ouviu mesmo a respeito da divisão dos ministérios? Porque a Ana Paula já tá na agulha aqui para soltar essa fala pra gente. Quem é que foi ouvido? Nós entrevistamos hoje aqui na Rádio Bandeirantes, pela manhã, no Jornal Gente, o capitão Augusto, deputado federal, que é o líder da bancada de segurança pública, está participando dessas articulações e falou pra gente quem deve ser o novo ministro da Segurança Pública nesse ministério que vai ser criado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Coronel Fraga era o, então, presidente da Frente Parlamentar de Segurança da Câmara, sempre foi o nosso presidente. Ele tem um prestígio muito grande entre os deputados e senadores. Nós temos vários projetos de interesse que precisam ser aprovados, dentre eles a reformulação do Código de Processo Penal, a lei orgânica da Polícia Militar e da Polícia Civil, que está parada desde 88, várias outras leis sobre o Código Penal, Código de Processo Penal, lei de execuções penais. Então, ele teria esse relacionamento e esse intercâmbio para estar ajudando na aprovação dos projetos. Além disso, é um homem de confiança do presidente Bolsonaro, amigo pessoal dele. Ele é unanimidade entre os policiais. É isso aí, Pedrão. Tá aí, então. Muito obrigado, viu? Amanhã a gente se encontra na tela da Band no Bora São Paulo. É isso aí, de manhã cedo estaremos juntos, Joel. Grande abraço para você, para a Ana e para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Valeu, Pedro. Um abraço a você também, estarei te esperando. Bom, de São Paulo, vamos ao Rio de Janeiro com o Marcos Sadoc, para a gente falar de alguns assuntos relacionados ao Rio. O primeiro deles é o habeas corpus preventivo que foi negado pela Justiça, habeas corpus pedido pelo governador Wilson Witzel. Tá com medo de ser preso, ô Marcos? Muito boa tarde a você. Tá com medo. Muito boa tarde para você, Joel. Ana Paula tá aí hoje também? Tô aqui também. Sempre. Boa tarde para você, Ana, para todo mundo que está acompanhando. Bom, inclusive a gente teve uma movimentação em frente ao Palácio Laranjeiras hoje, Joel, porque com esse habeas corpus negado, todo mundo ficou de antena em pé, inclusive o próprio governador. Esse habeas corpus foi impetrado lá em Pernambuco. A defesa do Witzel disse que é uma pessoa que é fã do governador, que eles não sabem nem quem é, e ele foi negado. De qualquer maneira, o Superior Tribunal de Justiça negou, mas repassou para o Supremo Tribunal Federal para analisar. Então ainda há esse trâmite sobre esse habeas corpus. Mas o governador Wilson Witzel nem se pronunciou, a equipe dele falou sobre isso também hoje, que atrapalhou a estratégia de defesa, mas, além disso, nada mudou em relação ao governador Wilson Witzel. Esse habeas corpus foi negado no STJ, agora está no Supremo. Bom, a investigação se dá no intuito de tentar identificar algum desvio de dinheiro na área da saúde pública, né? E já entrando no próximo assunto, rapidamente, porque estamos com o tempo corrido, que tem tudo a ver, né? Pagamento de propina em hospital de campanha aí do Rio de Janeiro, né, Sadoc? Sim, já a denúncia exclusiva que a gente pôs no ar hoje de manhã. Seguinte, um funcionário procurou a nossa equipe e disse que há pagamento de propina nos hospitais de campanha. Por quê, Joel? Os hospitais deveriam ficar prontos lá em 30 de abril, como a gente já conversou durante essa semana, eles não estão entregues. Os 6 hospitais ainda seguem em obras. A pandemia daqui a pouco acaba e os hospitais seguem lá. Esse funcionário disse, a rede de esgoto foi toda receita pelo menos 2 vezes, desperdiçando dinheiro público, e além disso, quando eles mandam refazer, ainda tem pagamento de propina. Esse funcionário gravou, teve a voz distorcida e a identidade preservada, mas ele fala sobre essa propina. Marcos Sadoc. Dever é dinheiro de indicação. Se alguém te indica, dever é a propina formalizada, né? Entendeu? Fizeram da forma não errada, gastando mais dinheiro, fazer uma parceria por fora. 15% do valor. Aí vai na mão, no cash, lá pro diretor da obra. Isso aí. Cara, que coisa surreal o Rio de Janeiro. Bota surreal. Arrebentaram com o Estado, né? Levaram tudo o que tinham que levar e mais um pouco. Que tristeza. Infelizmente, quem sofre é o povo. Quem sofre é quem precisa de uma graninha lá na ponta e não encontra esse dinheiro. Sadoc, meu querido, muito obrigado a você, tá? Bom final de quinta-feira e até amanhã aqui na Rádio Bandeirantes. Fechou?
Até a próxima. Vixe, tocou uma sirene aqui do lado, viu? Até me assustei aqui. Passou uma viatura em disparada aqui no Morumbi. É a PF. Não, aqui não é não, Sadoc. Tamo fora. Valeu, querido. Um abraço pra você. Ô, Aninha, fim de papo. Acabou, gente. Ronald Vênis tá dando sua volta aqui na gente, já percebeu? O Ronald tá de olho aqui. O Zaidan, como é que é aquela música? O Zaidan tá lá em Uberaba as borboletas também. quando voa no entorno do... A Dona Irã Barbosa? Isso. Ah, sim. As mariposas. As mariposas. Adoro a Dona Irã. É bom demais. A Dona Irã é demais. Tem cada gravação. E procurem ouvir uma gravação especial do programa O Fino da Bossa, da Elis com a Dona Irã. É algo antológico maravilhoso. Você tá que nem que voando aqui, a gente, igual as mariposas. Me convidou no samba ele mora. Na música ele fala que as mariposas dão volta em volta da lâmpada. É isso. Valeu, Rony. Deve estar chegando aí junto com o nosso Zaidan, que tá lá em Uberaba, já comeu aquele queijinho mineiro, doce de leite. Tá com a língua afiada, né? Isso. Sempre afiada, o nosso grande Zaidan e o Ronald. Gente, muito obrigado, viu, pelo carinho da audiência de vocês. Amanhã a gente se encontra na tela da Band e aqui no dial da Rádio Bandeirantes. Valeu, Aninha. Fechado. Até amanhã, Joel. Até. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes.